Tem. Boa noite. Tem 4 pessoas online agora. Boa noite. O tempo frio, né? Ninguém nem quer sair de casa. Nossa, com certeza. Você acha que semana passada tá pior? Mas tá frio assim, não. Chegou esse dia, passou até no jornal. Não, mas lá em Vila Velha estava chovendo. Aqui não estava chovendo. Vila Velha, quinta-feira passada, estava chovendo. Você de casa já estava. Aqui não estava, né? Chovendo, não. Não, né? Você acha que eu vim de bicicleta mesmo? Não me recordo. Eu não trouxe o meu bebê, tá? Vou fazer durante a semana. Beleza, fechou. Várias vezes, não, fechou. Não pode deixar acumular. Isso é importante. Senão depois fica todo mundo doido. Mas foi que eu... Sim, mas foi que eu falei com vocês na semana passada, né? Porque aconteceu a situação, evitar conversar muito no grupo, para poder achar as mensagens dos exercícios, né? Os slides. Ainda bem que eu olhei também para olhar, ainda bem que você bota tudo explicativo. Tudo certinho. Não, eu boto mesmo. Não, isso eu faço mesmo, mas assim, se conversar menos, ali, né, na situação que eu tinha conversado, acho. Gente, quem tá em casa, eu já até tinha falado para as meninas que eu sei que vocês chegaram por agora, e tinha falado para elas que estão pessoalmente aqui, a Romilda e a Carol vai conversar com vocês hoje sobre a situação que vocês viram lá no grupo. Eu até estava falando aqui sobre o que vocês viram lá no grupo, vocês debateram aí a Romilda veio para esclarecer e tirar qualquer dúvida também, porque não cabe muito a mim, né? Porque eu não sou muito dessa área, então a Romilda vai poder explicar, esclarecer tudo que vocês precisarem aí, tá? Aí vou deixar a fala aí para a Romilda e para a Carol. Posso falar chamada comigo? Quem respondeu lá no projeto os gerentes de toda parte, principalmente a recepção, onde vocês foram atendidos e fizeram a matrícula de vocês, né? Teve atendimento no comercial e depois passaram, citaram finalmente, que é a recepção, que também tem os esclarecimentos que muitas das vezes não ficam claras e vocês esclarecem lá o restante. Tenta falar um pouquinho mais alto, Romilda. Para que as meninas de casa ouvirem. Então, como eu falei que o grupo ele é para tratar assuntos do pedagógico, exercícios com o professor, essas dúvidas, porque senão muitos alunos não acompanham, né? Então, tendo dúvida, eu estou aqui hoje para realmente esclarecer. Como eu coloquei lá, nós não estamos aqui por acaso. Nós já estamos nesse espaço há 17 anos. A Nélia, a Lucinéia e o senhor Gil, que são os diretores proprietários da escola, já tem escola há 25 anos, né? Tanto que hoje ainda tem essa e mais 2 em outros estados do Brasil. Então, assim, nós não estamos aqui de brincadeira. Nós somos uma escola séria, senão já tínhamos fechado as nossas portas, né? Então, eu estou aqui para saber as dúvidas, o que vocês estão tendo de, assim, tão alarmante. Eu achei palavras muito duras, que eu acho que não é uma coisa que está falando no grupo sem realmente conhecer aonde vocês estão. Então, eu estou aqui para esclarecer, saber, responder. Se eu não souber responder, vem amanhã ou vem em outro horário, ou na próxima aula. Nós temos que resolver. Como vocês vieram, foram convidados, foram indicados a vir à nossa escola, nós estamos aqui também para diálogo. Não precisa de vocês. Vamos criar um outro grupo por eles não saber porque eles estão nos enganando. Alguém veio perguntar na recepção por que vocês foram enganados? Então, essas defamações
cabe processo. E mentiras também cabe processo. Enganos também cabe processo. Então, eu quero saber a dúvida. O que vocês estão tendo? O que o SECAP está prejudicando vocês? Podem falar. Alguma daqui que estava no grupo? A quem está no grupo está aqui para falar, né? Eu não mandei mensagem, então eu ia falar agora. Talvez nem quem falou, nem está aqui. Nossa. Eu acho que eu acho que é vagamente, eu não me recordo se é essa, Margarete, que você falou. Acho que é Margarete. Todas estão no grupo. Só mas que ninguém quando a gente preencher, eu entendi muito bem o que vocês falaram, porque a moça chegou comigo. Eu entendi muito bem. Por isso que eu não dei resposta nenhuma no grupo. Aonde assim, eu não estou. Isso, a moça, eu vi aquilo aí. Porque eu sei que auxiliar de Eu também, a mesma coisa. eu até falei bem assim no grupo. De repente, eu vou falar o que eu entendi, pode ser a sua dúvida, né? Então, assim, eu entendi que nós somos auxiliares. Auxiliar as crianças, tanto, né, da creche... Vocês não vão ser professores. Quanto as crianças especiais, até porque nós não sabemos nem braille, nem Libras, né? Então, nós vamos auxiliar esses professores. E outra, ajudando na sala. Hoje, depois que eu ouvi a conversa, que a senhora Margarete, que é uma aluna que está no grupo, ela relatou que ela conversou com uma professora, que nós estamos enganando, que nós estamos vendendo cursos falsos. Isso não existe. Hoje eu estive com o secretário de Educação da Serra, conversei com ele, ele até me falou para vocês ficarem atentas, que vai abrir próximo aí um processo seletivo para auxiliar de creche e que o nosso curso se enquadra, sim. Não se enquadra para professor, que professor tem que ter nível superior de pedagogia e especialização em auxiliar de creche, né? Em creche, em educação especial também. Mas ele falou, Romilda, vocês estão se enquadrados certinho. Carga horária acima de 120 horas, que é o nosso curso. Quando vocês vão terminar, vocês irão receber esse certificado de 120 horas de curso. Vocês, igual os estágios, as creches públicas não remuneram, não. Eu já fiz uma reunião com ele também sobre isso. Assim que voltarem os atendimentos, quem quiser fazer o seu estágio nas creches, eu já vou ter as creches indicadas, não vai ser remunerado. Nós não prometemos para vocês curso que vocês iam fazer um estágio remunerado, fazendo o curso aqui. Eu acho que os nossos meninos do comercial, se alguém fez, eu, como gerente, eu tenho que saber, porque é uma informação errada. A gente encaminha para o estágio, sim. A gente, agora, devido já tem quase 1 ano e meio de pandemia, então as escolas estavam todas fechadas, mas agora já estão abrindo e ele falou que provavelmente até o final do ano já vai estar tendo aula integral para todo mundo. Então a gente vai encaminhar, vai ter as diretoras, olha, em São Marcos vai ter fulano, eu já estou tentando lá em Cariacica e Vila Velha também, para a gente já, né, quem é de lá, para poder fazer um estágio lá, porque isso conta muito nos processos seletivos, quando vão participar, né? Então, assim, infelizmente, que as meninas que tinham maior dúvidas não estão aqui, mas elas vão assistir a aula que está sendo gravado, né? Nos procure, tire as dúvidas. O grupo, vocês de repente querem saber alguma coisa que a professora vai colocar, vocês não vão nem saber de tanta conversa paralela que tem. Então, não é para isso. E nós aqui, nós somos tão claros com os nossos alunos que os nossos grupos não é só o administrador que fala e que coloca, é vocês também. Então, a gente está ali para ouvir vocês. Então, a gente, assim, espera, tendo dúvida, venha, nos procure, converse conosco. E eu não quero atrapalhar a aula de vocês mais não. Quem chegou, pode entrar. E aí, estamos aí à disposição. Tá bom, meninas? Sim. Desculpa, pode entrar.
Gente, desculpa, eu É só Boa noite. Boa noite. Nossa, tá cheia hoje. O estágio, se a gente pode estar colocando, né, que a gente fez estágio em tal lugar. Sim, a gente eu espero Deus para ver se eu emprego, mas você não é de verdade, a casa quase não se vê, já de Vila Velha. Tem a Rosiane, terminou com semana passada, na quinta-feira à noite. Rosiane, sim. Ela terminou com semana passada, se inscreveu para o Participa, ela está no número 140. E 140 é excelente número, porque gira muito rápido. A Rosiane finalizou, ela se cadastrou no Cariacica, da Serra ainda não abriu. Abriu Cariacica para auxiliar de creche, e ela já está no número 141. Então, tem que cadastrar também, é correr atrás, porque, gente, a área da educação é uma área que não para. A área da educação é uma área que não para, é correr atrás mesmo. A gente sempre está postando vagas também nas redes sociais, vocês ficarem de olho, se cadastrando, correndo atrás, porque esse curso de auxiliar de creche, ele é para onde vocês vão trabalhar tranquilo. Mas tem que correr atrás também. Porque é muito difícil a gente ter, por exemplo, uma creche que está precisando de um auxiliar, a gente querer indicar vocês, e acontecer uma coisa, por exemplo, que está acontecendo lá no grupo. O SECAP fica como, né? Como que a gente vai colocar uma pessoa que está só fazendo barraco lá dentro? E a gente indica também. Nunca vocês vão ver numa creche uma plaquinha assim, precisa de auxiliar de creche. Porque se eu chegar numa creche e ver uma plaquinha dessa, eu não coloco minha filha. Porque ali vai 1000 pessoas vão colocar currículo ali. Pessoas que maltratam, pessoas que não cuidam. Então, quando essas creches particulares, privadas, precisam de uma auxiliar para ajudar, elas procuram instituições como o SECAP. E aqui ela vai encontrar vocês, se preparando, vão fazer entrevistas de emprego. Então, assim, vocês não estão no lugar errado, vocês não estão sendo enganadas, nós estamos aqui para ajudar. Mas, assim, a gente fica muito triste quando a gente... Agora, acho que a grande maioria que entrou como bolsista, a gente tenta fazer de tudo para ajudar e a gente vê detonando o SECAP como tá. A gente tem uma parceria com o SECAP. Então, assim, o que está acontecendo que a gente falou para vocês que aconteceu lá dentro? Então, por isso que hoje a Romilda está aqui para ajudar a gente. Eu procurei me informar e eu também estou sabendo a mesma coisa. Se você não consegue serviço, se você não fizer a pedagogia, então, esse curso é para auxiliar. Como é o seu nome? Priscila. Priscila, o seu curso que você está fazendo é auxiliar de creche, berçarista e educação especial. Você não está fazendo um curso para você ser professora, para você estar lá... Eu conversei com uma pessoa que trabalhou nessa área, ela era auxiliar de creche. Ela falou que antes realmente não precisava fazer pedagogia, mas diz que agora não consegue mais se você não fizer pedagogia. Você tem que fazer também. Antes não era preciso. Antes, se eu fizesse um curso de auxiliar de creche especialista, eu conseguiria um serviço para auxiliar, não ser professora. Mas agora você tem que fazer a pedagogia também fiquei sabendo disso. Eu fui até hoje, tive reunião de secretário do município da Serra, não foi isso que ele me passou, e me falou que vai abrir seleção para próximo, para processo seletivo. Porque para entrar tem que fazer o processo seletivo, fazer as provas para poder entrar nos poderes públicos, né? Os particulares, lá também tem as normas que tem os processos seletivos, mas é diferente. Não foi existe isso, porque até porque quando você vai fazer, vou dar um exemplo muito claro para vocês entenderem. Vocês gostam da área da saúde, vocês vão fazer um técnico de enfermagem, vocês vão ser técnico, vocês não vão ser médico. Para vocês ser médico, vocês têm que fazer a faculdade de medicina e estudar o dobro que vocês estudaram. É a mesma coisa vocês. Vocês não estão fazendo faculdade em nível superior para ser professor, para ensinar. Basicamente, vocês fazem a mesma coisa que um professor, mas vocês estão ali para auxiliar eles, para ajudar eles a educar, né, a dar um banho, dependendo da idade do aluno. Então, assim, para vocês ser professor, de fato, vocês não fazem com esse curso. Para vocês ser professor, vocês têm que sair daqui, arrumar um emprego, investir uma pedagogia. Dessa forma, mas ela falou que ela tem experiência na Quem te falou está equivocado, porque não é possível com uma informação de uma instituição como o SECAP a gente esteja errada. Aí então, uma pessoa no grupo também falou que ficou sabendo que uma pessoa também que já trabalhou, eu falei assim, meu Deus, e agora? Será que... Talvez ela perguntou para ser professora. De fato, a professora, o curso não serve, tem que ter pedagogia. Aldineia, você levantou a mão, você pode ligar o áudio e perguntar, tá? Pode falar. Tá, eu não quero perguntar nada, não. Eu quero só fazer um comentário. Eu acompanhei o comentário, né, a fala das colegas no grupo hoje,
E é o seguinte, eu vi esses dias agora, eu até fiz a minha inscrição num processo seletivo aqui em Cariacica para auxiliar de creche, e no edital eles não pediam ensino superior. No edital, eles pediam apenas segundo grau. Não pede. Não pede. E pedia esse curso de 120 horas, que é o CECAP, é o curso que a gente está fazendo, né? Como é o nome dela? É o que eles pediam. Ela responde. Vou falar que eu vou abrir meu vídeo. Entendeu? O que pedia no edital era isso. O curso na área, né, de auxiliar de creche, no mínimo 120 horas, e o segundo grau completo. Isso eles pediram. Agora, curso superior, realmente é o que como é o nome da pessoa? Romilda. Isso, que a Romilda está falando. Para você ser um profissional, um professor, você precisa ter um curso superior, faculdade, uma pedagogia, ou, né, um curso superior. Agora, para você se auxiliar, eu não vou ser responsável pela turma, responsável no sentido assim, né, eu que vou responder por ela. É lógico que eu vou ter as minhas responsabilidades, né? Mas eu vou estar ali auxiliando, ajudando o professor. Não é isso? É isso mesmo, Odinei, obrigada pela fala, né? Então, assim, igual eu acabei de falar, o CECAP está aqui acolhendo vocês de braços abertos. Tire as dúvidas conosco, que nós somos profissionais nessa área para passar para vocês, tá bem? Muito obrigada, desculpe te atrapalhar. Vocês têm que estudar também, meninas, mais pouquinho. É isso que eu falo agora. Perguntando na mensagem. Vamos lá, então, eu respondo. Vamos lá. É porque aí Que ficou muito a pequenininho. gente vê direitinho. Me perguntou o seguinte, se pode fazer encaminhamento para escola particular na questão do estágio. Sim. E eu já vou responder, pode, gente. Não precisa somente a escola pública, tá? A escola particular também pode fazer encaminhamento. A Daniele perguntou o seguinte, quando matriculei, foi formado com 3 meses de curso, a parte pedagógica falou que iria indicar. Eu só não entendi se você está falando, Daniele, eu acho que, se está falando da questão do estágio ou encaminhamento para emprego. Aí você me orienta aqui, porque o estágio, sim, pode encaminhar. No caso, para encaminhamento para escola particular, para trabalhar como auxiliar já. Como é o nome dela? Daniele, olha só. Para você ir, depende da instituição que vai te contratar. Porque a maioria dos editais, quando eu falo em edital, é por causa que é da área pública. Eles exigem as 120 horas. Então, você não vai ter, porque você só vai ter 3 meses de curso. E o curso são 8 meses, né? Mas, se alguma instituição que você conheça te pedir, não, traz uma declaração como você está fazendo o curso, na hora nós vamos fornecer e a quantidade de horas que você já fez na nossa escola. No caso, eu falo em escolas particulares e vocês mesmos estarem fazendo essa indicação. Porque quando eu me matriculei, falaram bem assim, pelo seu perfil, pela parte que você já tem, de ensino, com 3 meses, eu já consigo fazer a indicação para você, começar na área. Sim, é igual eu falei. Se lá a instituição te aceitar, né, a particular te aceitar com 3 meses de curso, você não vai ter um certificado e uma carga horária de 120 horas para apresentar. Deixa eu tentar responder ela. Eu acho que eu entendi sua pergunta, Daniele. Todos os alunos aqui, como eu sempre falo quando eu atendo também, a partir até do 1º mês, a gente já indica. É claro que quanto mais tempo você tem de curso, você tem uma certa bagagem para mostrar para aquela empresa. Então, a partir do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º mês, todos vocês já são indicados. Por quê? Como eu falei, se alguma creche particular aqui da Redondeza, por exemplo, de Laranjeiras, vir aqui procurar alguém para fazer um processo seletivo, todas vocês vão participar. É claro que tem aqueles que têm um tempo maior fazendo o curso, mas ali não vai impedir. A partir do 3º mês, você já tem uma chance muito grande, porque você já tem uma certa bagagem. Então, você pode ser contratada sim, porque eles não exigem o certificado, eles querem ver só se você está se preparando mesmo. Então, você pode ser contratada sim pela uma particular.
Ela falou ok. E a Nayara perguntou o seguinte: mas eu só tenho ensino fundamental. Eu também consigo? Na verdade, aí eu vou responder. Gente, isso vale para todo mundo. Na questão de processo seletivo, assim como a Romilda explicou, processo seletivo da prefeitura, o que vai depender do que está no edital, tá? Agora, nenhuma escola particular, depende do que eles estão colocando, por exemplo, na vaga de emprego. A gente está requerindo o ensino fundamental e o curso auxiliar de creche. Ou eles não falam nada, só coloca o curso auxiliar formado no curso de auxiliar de creche. Então, vai depender da vaga, vai variar, exatamente. E na questão das prefeituras, depende do que está escrito no edital, tá? Então, também vai variar, porque o edital de Vitória é diferente, na verdade, do que o edital da Serra ou que o edital de Cariacica, vai depender aí do que está pedindo, beleza? A especial mesmo, o requisito foi a carga horária, porque eu abri o edital. Foi a única requisito que eles pediram foi a carga horária. Aí depende do edital. Mais alguma dúvida, gente? Achando que a gente já está em casa e quando tem quem está aqui para poder liberar a Romilda e a Carol. Sucesso, meninas, vai dar certo, tá? Sempre tem alguém mesmo querendo desmotivar, mas não deixe isso desmotivar vocês, não, né? O primeiro passo já foi dado, conclui o curso de vocês, o que a gente puder fazer para ajudar, vocês podem ter certeza, a gente vai fazer. Até porque, como a Romilda falou, a gente não estaria aqui tantos anos se a gente fizesse o curso que não existia, né? Pelo amor de Deus, isso é uma coisa assim que... Quando a Romilda me falou hoje, eu falei assim, gente, é uma coisa assim que a gente precisa da satisfação, mas é uma coisa que, assim, é desnecessária, é desgastante para vocês que estão interessados em fazer o curso, por conta de uma pessoa que está ali falando. E assim, vocês podem ter certeza que vocês não vão ser enganados. Vocês se dedicar, que eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. É tudo gravado. É isso aí, tá gravado, aí vocês recebem as aulas, mas é isso aí, acontece. É verdade. Menos é para dar uma emoção, né? Boa aula, gente! Gente, qualquer dúvida, tanto para as meninas que estão aqui presencialmente, quanto para quem está online, se ficou alguma dúvida, ou se surgir depois, posteriormente, alguma coisa, vocês podem passar na secretaria, qualquer coisa, gente, na secretaria e perguntar se vocês estiverem vindo aqui, ou também ligar para a escola aqui para o SECAP, ou mandar uma mensagem, que tem uma mensagem, tem o WhatsApp da secretaria e tem o equipe pedagógica. Então, qualquer coisa que as questões, na verdade, algumas eu posso responder, porém, precisava de Romilda para poder explicar que são questões da escola, eles vão ajudar aí a responder. Outra coisa muito importante, vamos tentar, então, qualquer dúvida, tentar esclarecer aí na secretaria, com a equipe pedagógica, ligar, qualquer coisa. Agora, vamos tentar evitar, na questão, de mandar muitas mensagens no grupo, porque eu lembro que tinha algumas alunas que estavam com dificuldade de encontrar os exercícios. O exercício, tanto os slides, as coisas. Então, se a gente conversar um pouco menos, não estou dizendo que não é para não conversar, tá, gente? Porque isso foi uma situação à parte, eu nem vou dizer que não precisava, porque eu acho que é tudo necessário. Mas eu falo assim, no restante da vida aí, tentar conversar um pouco menos, para a questão de pessoas que têm dúvida, eu falo da quem tem dificuldade, poder encontrar aí no grupo. Foi o que eu botei no grupo. Na verdade, a gente até conversou isso na semana passada. Eu vou botar o necessário, né? O necessário. Eu falei isso. Mas assim, se surgir qualquer outra dúvida, qualquer coisa, meninas, vocês podem me perguntar também em aula, porque eu vou falar para vocês, eu sou ruim para responder mensagem, tá? Então, qualquer coisa, vocês me perguntem em aula, ou já tá com dúvida logo, liga para a secretaria, ou manda mensagem aí, que as meninas vão esclarecer. Eu nem vi. Eu sou tão ruim que eu nem vi nada. Não, eu nem vi, infelizmente. Não, eu juro pra você, eu fui ver o que aconteceu, eu fui ver hoje, aí tinha, eu não abro o WhatsApp. Foi hoje? Eu abri, quando eu cheguei, a Romilda falou, olha, tá acontecendo isso no grupo. Eu falei, gente. Aí eu fui dar aula, que eu dou aula direto. Aí eu fui, olhei, tipo assim, rapidão. Eu olhei rapidão, porque eu tava em aula. Eu gosto dos babados, gente. Eu sou a Maria Fifi. Mas nem deu tempo. A colega pediu se alguém pudesse trazer para ela. Eu me prontifiquei para ajudar. Fechou. Para ajudar, eu trouxe. Tá. Então vamos lá. E falando em questão de ajudar, esquecendo aí a situação. Alguém levantou a mão? Pode falar, Aldineia. Pode perguntar ou acrescentar.
Odineia? É. Deve ter sido sem querer, então. Foi sem querer. Ah, tá. Fechou. Desculpa. Sem problema. Semana que vem, gente, a gente vai ter a nossa aula aí de educação... Desculpa, de educação especial, não. Semana que vem, nós temos aula de primeiros socorros e não vai ser comigo. É com a professora... Professora não, que ela é enfermeira, né? E ela que dá aula para vocês. É com a Adriana. E aí eu já vou passar essa informação para vocês ficarem cientes. A Adriana mora em Domingos Martins. Então, ela dá essa aula de primeiros socorros online. Ruth, eu preciso ficar online em casa? Não. Eu vou estar aqui com vocês. Mas ela não vai estar aqui presencialmente, igual eu vou estar. Ela vai estar online. Então, caso vocês queiram ficar em casa, estou só passando a informação se quiser ficar em casa, porque a aula vai ser totalmente online. Só na aula de primeiros socorros, porque a Adriana mora em Domingos Martins. Aí é uma questão aí à parte, tá? Semana que vem. Margarete levantou a mão. Isso, é só semana que vem. Nossas aulas, elas não acontecem online, é só por conta dessa situação aí. Então, se vocês vierem, se vão assistir ela aqui comigo na TV. Se ficar em casa, vai assistir no celular. Eu tô passando a informação, porque vocês vão imaginar que ela vai estar aqui presencialmente. Exatamente. Sim. Você imagina que ela vai estar aqui, aí eu falando, imagina a sala lota, imaginando que ela vai estar aqui e ela vai estar online. Por isso que já estou até passando a informação aí para vocês. Perfeito. Você comentou um bom caso. Porque é uma parte muito importante. Porque uma criança, eu mesmo não sei. Se uma criança engasgar, Ela explica tudo. Isso é uma boa fala. Então, eu vou estar aqui, senão... Seria melhor se fosse presencial, para ela ensinar a posição da mão. Mas ela explica, pode ficar tranquilo. Eu já assisti essa aula umas 500 vezes. É interessante que eu tenho gastura. Mas, não, você vê os três e fala, ai, meu Deus, parece estar aqui. Mas, assim, esqueci o nome do seu nome? Fernanda comentou o quê? Quem tem uma internet, que já sabe que a internet vai estar ruim, ou por qualquer situação. Se falar, minha internet vai estar ruim, ou meu celular está com, sei lá, pesado. Não, gente, eu não estou dizendo que não pode vir. Pode e deve, que eu vou estar aqui. Só estou passando a informação que ela vai dar aula online. Para ninguém vir achando que ela vai estar aqui e que não vai estar, tá? Para ninguém, eu estou com a internet boa, poderia ter ficado em casa. É só nessa questão aí de saber que ela vai estar só online nessa aula. Mas eu vou estar aqui no CECAP normal, assistindo a aula junto com vocês. É muito importante falar isso. Então, o que acontece? A aula de hoje, eu vou adiantar, por quê? Vai juntar a turma de vocês com uma outra turma que está só uma aula de diferença, só que a outra turma fica toda online, então não faz diferença, que é a turma ali do lado. E a aula de hoje, eu vou adiantar um conteúdo lá da frente, mas vai fazer total sentido, vocês vão entender. Por quê? Depois da aula passada, a gente já entra nas fases do desenvolvimento, que vai, cada aula é uma fase. Por exemplo, vai ser de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano, que é a única parte que divide, depois é 1 ano, é de 1 ano a 2, depois de 2 a 3, de 3 a 4, são várias aulas separadas. E eu não gosto de dar essa aula, assim, fragmentada. Começou e a gente para, tá? Então, hoje eu vou adiantar um conteúdo para a gente poder juntar com uma outra turma. Só vou adiantar, mas tá no negócio de vocês já, para a gente não entrar na fase do desenvolvimento. Por isso, não ficar, nossa, mas está lá na frente. Só por conta disso, tá? Mas não vai fazer alteração, porque vocês iriam estudar isso de qualquer forma. E eu amo o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá. Gente, eu sou suspeita de falar. Deixa eu abrir aqui o exercício. Eu sou suspeita de falar que eu dou. Eu sou apaixonada. Nossa, ainda mais quando a gente começa a falar de lei, de um monte de coisa, eu fico, ai, que delícia! Eu vou calar a boca para falar. Nossa! Olha, tem conteúdo que dá vontade de abraçar, assim, ó. Esse é um desses. Mas não é o que eu mais gosto. Eu gosto muito, mas o que eu tenho uns que eu gosto mais. Eu acho. O que eu acho? Que a gente devia fazer
um pouco de tudo. Não, sério mesmo. Várias faculdades. É porque a gente não tem dinheiro. Não tem dinheiro para tudo isso. Mas... mas é administração, por exemplo, é direito. Vai... Foi muito bom, tá? Não, mas eu tenho vontade de fazer. Mas eu não trabalhei na área, mas o dinheiro que eu pego, graças a Deus. De administração, morro de vontade de fazer. Gente, parece que estou conversando aqui, mas estou mandando exercício. Eu não estou falando aleatoriamente, não. Sim, claro. Mudou gastar mais. Falando no livro, mas eu não anotei. Livro? Na semana passada? Você colocou aí na página tal do livro, na página 12? 12? É, página 12? É. Eu não anotei, não. Era a página 12, a matéria. Sim, sim. Só que eu acho que na aula passada tinha coisa que não tinha também no livro, foi isso? Isso. Aí você mandou, né? Mandei o slide lá, tudo certinho. Beleza, eu nem abri. Já estou encaminhando também, acabei de encaminhar o exercício da próxima semana, só que na semana que vem eu não vou comentar sobre o exercício, né, gente? Porque vai ser a Adriana e não tem como eu comentar sobre, que senão, se eu tomar 1 minuto, a Adriana me mata. Ruth, é muito importante tudo que a gente fala. E ela quase arranca a minha cabeça fora. Não, mas é sério. Você falou a página 12, vai ser 12. 6, parece? Eu ouvi falar? 6, é isso? É isso mesmo? Não, Página 12. não, eu coloquei a data, não lembro agora. 24. A data, aí só você procurar com a data. Então, tá Isso. bom. Hoje a gente vai falar físico, recursos e materiais. Já até mandei, acabei de enviar o slide aí. Mandei o exercício. Vou mandar agora, calma aí, já em PDF, né? Que eu acabei de mandar em PowerPoint, nem todo celular abre. Não abre, não, só PDF. É porque tem que baixar o aplicativo. Nem todo mundo baixa, ninguém usa. Não tem necessidade. Se você não usa isso no seu celular, você vai baixar, vai ser um espaço desnecessário para você usar. Eu, por exemplo, eu tenho, mas é porque eu tenho que mandar para vocês, eu acabo usando. Você usa mais, né? Mas quem não usa, não tem necessidade de ter, porque eu já envio em 2 formatos aí. Isso. Mandei aqui. A bendita da chamada, que eu esqueci. Professora, eu não consegui fazer atividades essa semana, tá? Sem problema. Semana que vem, às vezes. Fechou. Lembrando, tá, gente? Quanto antes fazer atividade, melhor. Porque depois, se acumular, vocês vão pirar o cabeção. Mas é mesmo. Imagina fazer 10. Eu tenho uma aluna assim. A turma dela termina sábado. Ela tá fazendo 10 atividades em uma semana. É pouco. Mas antes era pouco. Mas depois, junto, não é pouco, não. Sim. Falou no grupo aqui que ela levantou a mão várias vezes e foi ignorada. Não, gente, mas... Mas Não apareceu, não. exatamente, você estava aqui na frente. Apareceu, não. Não apareceu, não. Eu fiquei olhando aqui, Eu ó. também. Tá vendo, gente? Para não parecer que eu... Agora que quando eu levantou por agora, eu falei, Margarete, você levantou a mão, fala, comenta aí. Aí foi por agora que eu falei, não foi? Foi, mas foi por Mas ela não engano falou. também. Não, aí foi a Aldiné, que foi por engano. Foi por agora que eu falei, Margarete, fala aí. Mas, Margarete, faz o seguinte. Eu, algumas coisas, por exemplo, que eu não posso resolver, né? Você pode chegar na secretaria, tanto na próxima aula, se você vier pessoalmente, ou ligar para cá e conversar com as meninas. Tirar qualquer dúvida, porque são questões que não cabe a mim, como professora. E eu nem gosto de entrar nesses detalhes, gente, porque senão eu acabo me envolvendo uma coisa que não é minha, né? É da secretaria que tem que resolver. Então, aí, se você ficou com alguma coisa, você já pode ligar para a secretaria, ou na próxima aula, você pode vir pessoalmente, ou qualquer dia, e conversar sobre, tá? Elisa, faltou. Fábia, aqui. Fernanda, aqui. Gessinara, a última aula estava online, faltou. Ivanilde, faltou. Karine, faltou. Luzia, faltou. Não, faltou bastante gente. Margarete está online. Maria, aqui. Isso. Sandra, tá aqui. Sarita,
faltou. Aldineia, tá online, comentou. Aldineia até lembra. Daniele também lembra, que a Daniele Thompson, difícil de ter uma pessoa chamada Thompson, muito difícil. Esse sobrenome dela, ela escreve Thompson, é difícil ver uma coisa com esse sobrenome. Eliane, faltou. Ah, tá aqui. Tatiana, faltou. Não, eu tô aqui, Tatiana. Ah, achei que era... Não, então Eliane faltou. Soraya, tá aqui. Eusilene, faltou. Não, calma, marquei na Soraya. Tá doido, Tatiana? Seu nome é grande, tá? É porque eu não quis tirar o sobrenome de ninguém quando eu casei. Caramba, esse sobrenome é o maior daqui da lista. É o maior da sala. Caramba. Priscila. É grande, gente. Priscila faltou. A Priscila tá escondida. Geisa faltou. Joelma faltou. Mirilene faltou. Franciele faltou. Tava aqui, Mirilene? Dá uma olhadinha pra você ver, Mirilene. Ela entrou e daí saiu. Saiu, porque não tá mais não. Não tá mais não. Talvez a internet caiu. Esse é o tristeza da internet. Gelisa, faltou. A Franciele, eu tô aqui, tá? Ah, tá. Fran, acabei de dar presença aqui. Vanderleia, faltou. E Nayara tá presente, que eu lembro que eu falei com ela, que tá com a foto do marido, eu acho. Olha, tá mesmo, tá? Nossa. Eu abri, só que... Deixa eu ver se vai fazer menos barulho, né? Que ela tá fazendo barulho. Ó, quem tá em casa, gente, eu abri a janela aqui. Aí, se vocês falarem que tá fazendo barulho, eu fecho a janela de novo. Meu sovaco tá suando. Não, é sério. Gente, tá muito quente agora. Eu pensei que tava gelado, mas agora tá muito calor. Eu não tô sentindo calor, não. Eu tô sentindo frio ainda. Tá molhando meu sovaco. Tá frio, tá bem frio, sei lá fora, né? É Mas aí mesmo. você tá fechadinho assim. Colhida aqui. Deixa eu ver que horas são. 7h09. Deixa eu ver o tamanho do exercício aí da semana passada. Para poder comentar. Se for grande, eu não vou comentar tudo, não, gente. Senão não vai dar tempo. Comentar sobre o exercício se não vai dar tempo, porque a matéria hoje é meio grande. Tá, o que eu vou fazer? Em vez de eu comentar, eu gosto de comentar as respostas de vocês. Mas para não deixar de comentar e poder falar, porque a matéria hoje é bem grande, então eu vou comentar basicamente só para vocês entenderem aí se ficou alguma dúvida na hora que fez o exercício, eu poder responder. Primeira pergunta. O exercício passado. Isso. Qual a diferença da berçarista para auxiliar de creche? A gente até comentou dentro da sala de aula. A berçarista, gente, ela vai cuidar dos bebês. Ela é responsável pelo berçário. Perfeito. Vai ficar de 0 até 3 anos aí. Pode ser menos, dependendo da escola, de 0 a 2, pode acontecer. Mas, normalmente, é de 0 até 3 anos que vai ter o berçário. A última, a gente faz basicamente as mesmas coisas. É muito parecido. O auxiliar de creche vai auxiliar dentro da sala de aula e é diferente por quê? Lá a gente não vai fazer desfraude, por quê? Entre aspas. Por que entre aspas, gente? O desfraude a gente entende que já foi feito antes, entende que essa criança ela já aprendeu a se alimentar antes na parte do berçário, que ela vai no banheiro sozinha, a gente entende. Ruth, mas toda regra tem uma exceção. É claro, pode acontecer de você estar com uma turma que as crianças de 3 anos não sabem nada nessa questão aí. E aí você precisar realizar um papel que seria de uma berçarista, mas dentro da sala com crianças de 3 anos, tá? Então, cabe depender da situação. Imaginem que agora a gente está em pandemia e essas crianças não estão frequentando as creches, na verdade. E aí já tem mais de 1 ano e meio, quase 2 anos. Então, o Miguelzinho, que tinha 1 ano, não frequentou. Agora, 1 ano e pouco, né? Agora ele vai completar 3 anos e vai entrar para o grupo 3 aí. E ele não, dentro de casa, Miguelzinho, a família
mimava o Miguel, vivia naquela bolha, então o Miguel não sabe nada disso, nem se alimentar sozinho, nem no banheiro sozinho, não realizou desfraude. Então, eu acho, Ruth, mais comum, depois dessa pandemia, vocês terem que realizar papel muito parecido com o berçarista, por conta que a criança ficou dentro de casa, tá? É uma situação à parte, porque se essa criança tivesse seguido a escolinha certinho, né, a creche certinho, ela já teria realizado desfraude, já teria aprendido a comer sozinha, e dentre outros fatores que a gente aprende no berçário, tá? Essa diferença aí. Então, o berçário, ele vai lidar mais com a higiene, mais com a alimentação, mais com o sono, diferente do auxiliar de creche, que vai auxiliar dentro da sala de aula. Essa que é a diferença aí. O Netinho tem 3 aninhos, igual você está falando, não está na creche ainda, por esse motivo. Infelizmente, a gente sabe que com a pandemia impediu as crianças de frequentarem a escola. É uma situação à parte, tá, gente? Porque normalmente as crianças elas já vão estar frequentando desde pequenininho. É muito comum. Mas também sabe fazer de tudo já. Não usa fralda mais, já sabe comer sozinho. Porém, isso vai depender dos pais. Já Vai para o banheiro sozinho, fazer xixi, tranquilo. por conta da pandemia, esse papel ele ficou preso aos pais porque não tem mais quem fazer e quem ajudar ou orientar. Eu acho que foi até a turma de vocês que eu comentei que tinha uma criança de 5 anos que uma aluna minha foi cuidar, né, e ele não sabia nem ir no banheiro sozinho, se limpar. 5 anos. Então, olha como ele estava vivendo uma bolha, e ele já tem 5 anos. Na verdade, ele já vai completar 6 anos aí, já vai estar frequentando. Dependendo de quando ele completa 6 anos, ele já vai entrar no primeiro ano do ensino fundamental. Imagina essa criança no primeiro ano sabe no banheiro sozinha. Olha como que vai ser desgastante para a própria criança, porque não vai ter nenhum auxiliar lá, alguém para ajudar. No ensino fundamental, gente, é só professor. É o professor e o aluno. Ah, professora, eu quero ir no banheiro. Mas eu não sei sozinho. Como que a professora deixa o aluno, os outros alunos aqui e vai com ele no banheiro? Isso não acontece. Pode entrar. Seria uma situação... Boa noite. Boa noite. Seria uma situação à parte, porque a professora chamaria alguém para ajudar ali. Mas isso não pode acontecer, tá? Cite brevemente sobre a formação do auxiliar dos profissionais de creche. Aí, gente, o que acontece? Isso vem até, na verdade, eu vou até falar, a dúvida de vocês foi tipo uma matéria que a gente viu na semana passada. Não, se for parar para pensar, por quê? Como podemos citar? O nosso curso ele tem que estar incluso questões, igual vocês vão conhecer, primeiros socorros, conselho tutelar, vocês têm que entender o universo infantil, como lidar, como trabalhar. Então, vocês irão trabalhar numa sala de aula para auxiliar dentro daquele ambiente, mas se você não souber como fazer, você vai ficar todo perdido. Você tem que ter essa parte teórica. Ah, Ruth, lá a gente vai botar em prática. Sim, vamos botar em prática tudo que aprendemos na teoria. Então, essa parte teórica, ela é muito importante para o nosso próprio desenvolvimento. Eu acho bem legal o que acontece. O curso de vocês, ele é junto com uma pequena parte de educação especial. E isso daí, que eu acho interessante que eu ia comentar, é mais para o conhecimento de vocês. Como lidar com esse aluno dentro da sala de aula? Porque sabemos que o aluno especial, assim como uma criança normal, tá, gente? Entre aspas, ninguém é igual ao outro. Então, há diferentes formas de lidar, diferentes formas de trabalhar, então temos que entender que cada criança tem sua singularidade. E entender isso, é importante ter isso no curso. Cada criança tem sua especificidade, suas singularidades, os seus limites. Temos que entender que nem sempre a criança vai estar de bom humor, felizona. Ai, nossa, estou super afim de receber. Nem sempre isso. A criança ela tem vários humores. E também, na verdade, tudo vai depender. Como assim, Ruth? Tudo vai depender. A criança de 3 anos, eles começam a aprender a lidar com os sentimentos deles. Reparem que, ao mesmo tempo, a gente vai ver isso quando a gente fala das fases do desenvolvimento. Ao mesmo tempo que eles estão felizes, explodindo de felicidade, se aconteceu disso daqui e não aconteceu do jeito deles, eles vão estar nervosos. Ai, que ódio da vida. Ai, eu odeio. Aí, daqui a pouco, eles estão felizes. Ai, meu Deus, eu te amo. Você não dá para entender. Não. Nessa fase de 3 anos, você não consegue compreender essa criança, porque eles têm um sentimento à flor da pele.
E eu acho bem interessante que esse sentimento da flor da pele, eles começam a aprender a lidar, e, gente, a gente só aprende a lidar com os nossos sentimentos de fato quando a gente está na fase adulta. E olha lá ainda. E olhe lá, é um processo tão longo dessa questão de saber lidar com o sentimento, a gente ensina, vai aprendendo, vai desenvolvendo, mas só na fase adulta. O netinho é desse jeito, né? Tá ali alegre, tá rindo, tá feliz, daí a pouco ele... É muito complicado, na verdade, né? É que precisa da ajuda da família e da escola, né? Exatamente, para aprender a lidar com o que eles estão sentindo. O auxiliar de creche, dentro do ambiente da sala de aula, ele vai ajudar também nessas questões dessa criança. Então, a gente vai lidar com diversas questões naquele ambiente e lidar da melhor forma, que já completa a terceira pergunta, que é o quê? Como deve ser o perfil do profissional de creche? Qual é o perfil, gente? Eu vou falar para vocês, no genérico, né? Gostar de criança é o genérico. Mas eu tenho que gostar do que eu faço, gostar de estar naquele ambiente. Tem que ser um perfil de uma pessoa atenciosa, empática. O que é ser empática? Pensar no outro, ouvir o outro, sentir o outro, entender o outro. Então, a gente vai estar lá trabalhando para a gente, mas a gente está lidando com vidas que vamos influenciar positivamente, assim espero, ou negativamente. Eu até comentei, eu acho que não sei se eu comentei, que eu lembro de uma professora minha lá do jardim, que quando eu vejo ela na rua, eu falo, oi, tia Selma, que ela é do mesmo bairro aqui até hoje. Oi, tia Selma, oi, tia Cibele. O que aconteceu? Gente, jardim. Eu não lembro o nome de vocês, que eu vejo vocês esses dias. Imagina a pessoa do jardim. Mas me marcou tão positivamente que ficou para a vida inteira. Se fosse uma lembrança negativa, eu também lembraria para a vida inteira. Isso pode influenciar. Então, vocês, o modo como vocês vão agir lá, a forma que vocês vão agir, vai ser totalmente um divisor de águas naquela situação, tá? Pode ser uma pessoa boa ou pode ser uma pessoa ruim para a vida toda dessa criança. Então, tem que ser uma pessoa atenciosa, se colocar atenciosa, caprichosa, uma pessoa disposta, tudo isso junto aí no perfil do auxiliar de creche. Do auxiliar de creche do berçarista também, né? Fiz um resumo dos resumos. Eu não gosto de responder a pergunta assim, mas não é porque a gente teve que parar a aula para conversar sobre se chegaram atrasados, perderam. Mas para perder assim, vai ter que assistir gravado. Por quê? Vou até explicar a questão que vocês chegaram por agora. Eu não sei se vocês viram o grupo de vocês hoje, mas aconteceu algumas conversas lá no grupo. E aí as meninas da secretaria, elas vieram para poder solucionar questões, dúvidas que ficaram. Então, vocês que chegaram por agora, depois solicita na secretaria o início da aula. Fala assim, eu quero a aula do dia... Não mandaram. Você passa, quando você vier da próxima vez, você passa lá e reclama. Faz a reclamação, fala, pedi e não me enviaram. É sério. Ela falou assim que no início teve tantas coisas e... Não, mas teve gravação sim de aula. Eu gravo todas as aulas, tá, gente? Vocês podem... Se eu não estiver gravando, vocês me cobram, porque eu gravo todas as aulas. Pode passar para mim, eu até estava trabalhando, eu só vou poder ver à noite. Sim. Até ontem não vi. Pode cobrar. Aí você aproveita e cobra da aula de hoje, vocês duas, para vocês assistirem aí o início da aula, porque se ficou alguma dúvida sobre o que foi conversado no grupo, vocês podem vir e perguntar a elas quando vocês vierem na próxima aula, ou também mandar uma mensagem perguntando, eu fiquei com dúvida nisso aqui, que não foi explicado durante a aula, tá? Então, em qualquer coisa, vocês podem perguntar às meninas da secretaria, porque não era uma situação que eu poderia responder aí o que foi debatido, tá? Mas você reclama. Não tem perguntas, né? É só um... na verdade, a gente falando das perguntas, falando que foi... Você não viu? Então, a gente não responder aquilo que a gente quer saber, quando tem pergunta, a gente responder, ver se a gente está respondendo assim, na altura da... Exatamente. Sim. E questão das perguntas, toda a aula, tá, gente? Eu mando as questõezinhas para vocês, essas perguntas. Caso vocês ficarem com dúvida, que eu lembro que a primeira aula de vocês foi na semana passada. Se vocês ficarem com dúvida como entrar no exercício, vocês me pedem aí no final da aula que eu ajudo vocês, tá? Só não vou explicar agora para não comer mais um tempo aí da aula de vocês. Vamos lá. A matéria da aula. Hoje a gente vai falar qual é a página. Espaço físico,
cursos e depois do negócio de referencial curricular, depois das fases do desenvolvimento, depois do referencial curricular, aí vem o espaço físico, recursos e materiais. Bem mais para frente. Talvez até mais. Aí mais, ó, que eu tô vendo as negócios. 34? Ótimo. Para quem ficou na dúvida, página 34 aí, que a gente vai falar sobre o espaço físico, recursos e materiais. E aí, gente, antes de falar do espaço físico, recursos e materiais, fantasma batendo na porta, eu ouvi a porta batendo. Nossa, ai, frio não. Nossa frase motivacional aí de hoje, para a gente poder já começar, continuar, né? Começar não. Exatamente. Eu amo essa frase, que é o seguinte: respire, repense, reajuste, recomece, quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário. Às vezes acontece alguma coisa, a gente não consegue parar para pensar. Calma, respira, recomeça, repense e faça de novo. E de novo, se precisar fazer de novo várias vezes, faça. Mas faça, eu sempre vou frisar isso, gente, no seu tempo, tá? Não no tempo dos outros. O tempo dos outros, cada um tem o seu. Faça no seu tempo. Se você precisar recomeçar, recomece, reajuste, respire, repense diversas vezes aí. Quantas vezes for preciso. Essa é a nossa frase aí motivacional de hoje. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar, gente, de espaço físico, recursos e materiais. E aí, gente, é bem interessante, porque a gente vai falar sobre como esse espaço, ele é organizado, como que a gente vê esse espaço. O nosso espaço físico, os nossos recursos, os nossos materiais, eles não são elementos passivos. O que eu quero dizer, Ruth, com passivos? Eles são elementos ativos. Calma aí, ficou confuso. Eles são elementos que vão influenciar na aprendizagem daquela criança. Então, as paredes, por exemplo, às vezes com desenhos coloridas, isso faz parte também da aprendizagem. Lembra quando você pega um brinquedo infantil e ele tem um monte de número, letras, tem várias coisas ali? Gente, isso daí é para a própria aprendizagem da criança. Querendo ou não, é uma aprendizagem para ela nem está achando que ela está aprendendo, mas para a gente é intencional aquela aprendizagem. Eu estava na casa de uma amiga essa semana, e aí ela tem uma filha de 6 anos, a Maria. E aí, gente, eu sou meio doida com brinquedo infantil. Eu adoro, não sei se vocês veem e ficam brincando, eu adoro brincar com brinquedo infantil. E a Maria tinha uma coisa que eu não conseguia parar de brincar. Era um vaso, literalmente, um vasinho, imagina que um vasinho, e aí quando você colocava a boneca em cima, apertava, e aí aparecia um xixi dentro do vaso, juro, gente. Aí do lado do vaso tinha uma alavanquinha, que você apertava a alavanquinha, aí o xixi ia embora, aí fazia um barulhinho, a menina fazia bem assim, falava no áudio. Tchau, xixi! Desse jeito. Aí depois era uma outra fala. Nossa, agora é só lavar as mãos. Toda vez ela descarga, vinha uma fala diferente, igual brinquedo infantil mesmo. Uma fala diferente. Brinquedo desse na nossa época, né? Quem me dera. Aí, o que acontece? Eu fiquei toda hora, tchau, xixi, eu fiquei achando graça. Mas, gente, agora, trazendo para um lado escolar. Aquele brinquedo, imagina uma criança que eu vou começar ela entender como fazer xixi no vaso. Aquele brinquedo vai ser uma prática para ela poder ver. É assim que a gente faz aqui. Vamos pegar a bonequinha, sentou a bonequinha no vaso, aí apertei aqui, né? A bonequinha fez xixi. Terminou de fazer o xixi, que a gente tem que fazer, dar a descarga. Aí dá a descarga lá no local e também ensinando no brinquedo. É um brinquedo simples, porém ele é intencional para a aprendizagem. E uma coisa interessante é o quê? A criança, quando ela está brincando,
ela sabe o que ela faz? Ela reproduz a realidade dela. Então, na brincadeira mesmo, então, se uma criança, ela está fazendo a brincadeira, exemplo, de mau gosto, não é que ela está fazendo a brincadeira de mau gosto, ela viu alguém fazendo e está reproduzindo. É comum, a criança, ela reproduz aquilo que ela vê. Então, imagina que teve uma outra vez que eu fico na internet viajando. Aí tinha uma menininha que ela estava brincando, tinha 3 cachorros lá. Ela estava fazendo os cachorros dela de bebê. Ah, bebê aí tava falando o nome do bebê dela. Ela colocava roupa no cachorro, dava, o cachorro tudo sem vergonha, que nem mexia. Dava madeira no cachorro, o cachorro tava bem aqui parado. Tudo isso. E aí, o que eu quero dizer com isso? Ela tava fazendo aquilo ali, provavelmente, e era uma criança de 3 anos, então provavelmente ela via a mãe fazendo ou com algum bebê ou com ela. E era uma reprodução na brincadeira. E dentro da sala de aula isso vai acontecer. E quando a gente fala de recursos imateriais, um brinquedo, por exemplo, de um vaso, é um recurso muito interessante para uma escola. Não quer dizer que toda escola vai ter um vasinho de brinquedo, porque eu nem sei o preço disso. Ponto. Deve ser caro. Eu imagino, né? Não tenho uma noção. Mas quer dizer que vão ter brinquedos intencionais que vai influenciar a aprendizagem daquela criança. Mesmo sem ela saber da intenção daquela brincadeira. Então, isso quer dizer o quê? São elementos passivos? Não, são elementos ativos na própria aprendizagem. Então, ela vai estar brincando e ela vai estar aprendendo. Não sei se vocês já viram uma parede que ela é de giz. Ou que ela é tipo uma lousazinha, que aí a criança tem tipo uma caneta. Vou pegar aqui essa daqui, por exemplo. E aí ela vem e faz aqueles desenhos dela, que ela quer desenhar uma árvore. Vocês já viram? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não é uma lousa igual o meu quadro, não. É uma parede mesmo, de lousa. Ah, sei o que você está falando. É quadro negro. É, tipo um quadro negro, mas é uma parede. Você falou? Ativos na aprendizagem. Aham. Vou mostrar para vocês. Parece, né? Parece irmãs duas, a Aldineia e a Maria. Oi. Doideira, né, gente? Gente, você vai falando rápido, vocês me avisem, tá? Que hoje eu tô com um negócio, minha velocidade da minha mente tá em outra. Em outro lugar. É sério, não sei o que tá acontecendo. Achei. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É um adesivo utilizado na parede, aonde essa criança pode desenhar, vir fazer os desenhos dela numa parede em específico. Então, é uma parede de lousa mesmo que chama, tá? Que é um adesivo que cola na parede. Eu posso ter numa escola, muito interessante para quem tem para ter em casa, mas eu posso ter na escola também essa parede aí. Isso é o quê? Um elemento que vai influenciar na aprendizagem da criança. Por quê, gente? Que criança, eu acho que quase todas, não gosta de vir na parede e fazer uns desenhos aqui. Nossa, eu não sei o que eles veem. Vem na parede uns desenhos que tudo doido. Perfeito. Ótimo. Principalmente quando está aprendendo a escrever, quando está aprendendo a pegar numa caneta mesmo. Por quê? No giz, eles não pegam o giz e passam. Pode acontecer, mas é mais comum eles pegarem caneta, lápis e fazer. Hã? Acho que nem conhece giz. Não. O que é giz, né? É, canetinha. Só que o que é bem interessante, a canetinha, o lápis de cor, o lápis de escrever, eles são mais finos. Então, a criança, automaticamente, ela tem que ter uma pegada mais fina para poder segurar e desenhar. Então, isso também influencia na aprendizagem dessa criança. Ruth, mas se eu fizer, por exemplo, numa escola, eu tenho uma parte que é um quadro desse de lousa para a criança escrever. Ela vai riscar todas as paredes da escola? Não. Por quê? Lá vai ser específico. A gente só pode desenhar aqui. Não pode desenhar em outro lugar. Isso faz parte também na questão de aprendizagem. Mas por quê, Ruth? A disciplina. Eu não posso vir e desenhar em outra parede. E a gente só pode desenhar tal horário. Todo dia tal horário, a gente pode fazer o nosso desenho. E aí vai ser estipulado. Ou tem que ser de determinada forma. Essa parte que ela falou assim, a gente quase não vê giz. Pode acontecer de não ser giz. Por quê? O giz, ele acaba causando alergia, né? Tem gente que tem alergia a giz.
Sim. Só confio. O desenho também ajuda a criança a demonstrar o sentimento. Com certeza. E, dependendo da cor que ela usar, demonstra também o tipo. Por exemplo, se ela usa uma cor muito forte, ela é muito, tipo assim... Expressiva? Muito, talvez, não seria a palavra agressiva, mas um pouquinho mais agitada. Se ela usa uma cor mais tranquila, uma cor mais leve, ela... Vamos lá, boa pergunta. Na verdade, essa questão do desenho, são duas falas aí. A questão do desenho, ele é muito importante para, sim, a criança expressar. Por quê? Ela vai representar aquilo que ela vê em algum local, aquilo que ela imagina, aquilo que ela sente, então ela vai desenhar. Portanto, não sei se vocês já viram uma situação dessa. Imagina que a criança desenhou o pai e a madrasta. E na madrasta, ela colocou uma faca na cabeça dela. Exemplo. O que ela tá querendo? Gente, porque criança ela pode fazer isso, tá? Não é questão impossível. O que ela tá querendo representar ali? Que ela não gosta da madrasta e ela quer que a madrasta morra. Por mais que eles não sabem o significado da questão do morrer. Eles não têm uma noção do peso daquela fala. Mas pode acontecer. O desenho ele vai expressar o que aquela criança está sentindo. Tanto positivamente também. Ela desenhou ela dentro de casa. Uma coisa bem legal. Vamos fazer um desenho. Cada um vai desenhar como que é a sua casa. Aí você manda eles irem para casa desenhar. Você vê alguns desenhando apartamento, outros desenhando que mora em casa, aí na casa tem um pé de manga, outros vão desenhar que a casa de determinadas formas, eles vão desenhar aquilo que eles estão vendo. Do jeitinho deles, tá, gente? Uma coisa bem interessante é o quê? A criança fez um desenho ali. Eu posso virar para ela e falar assim, Maria, ficou feio esse desenho seu, hein? Pelo amor de Deus, gente. Pode ter ficado a coisa mais desse jeito. Se você falar, não tá desenhado nada. Mas para ela tá. Uma coisa interessante para a aprendizagem é, o que você desenhou aqui? Aí ela fala assim, aqui tem minha mãe, o meu cachorro, deixa eu pensar, pitoco, tem um pitoco aqui, aqui tá o meu pai, tudo aquilo ela vai representar. Aqui tem um sol, não tem nada disso. Mas na cabeça dela tem. Então, é bem interessante o quê? Até quando essa criança fizer um desenho, eu perguntar para ela, por mais que a gente não entendeu, e parabenizar, é claro, por quê? Isso vai constituir a questão também da aprendizagem. Tudo isso faz parte, gente, da aprendizagem dessa criança, tá? Tudo, 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 tudo. Tá. E a questão, até esqueci, é a questão das cores que você perguntou. Isso vai remeter a uma questão mais psicólogo. Que a mim, por exemplo, como professora, eu não saberia te responder. Mas talvez um psicólogo, chegando para ele, falando assim, olha, as questões das cores, tais tonalidades, qual é a sua opinião sobre isso? O psicólogo provavelmente vai ter uma opinião formada sobre. E aí eu vou pesquisar na semana que vem não, na outra eu posso te responder essa questão, porque eu nem tenho uma ciência sobre, para não te falar besteira, tá? Vou dar uma pesquisada aí para comentar sobre aí. Você vê até o psicólogo, por exemplo, ele coloca um desenho bem doido e pergunta para você, o que é isso? O que representa? Ela falou isso? Sim. Nossa. Não responder e falar que você não fala. Não tá bem. Você fala qualquer coisa. Para mim era uma borboleta. Eu acho que eu vi isso aqui, mas... Talvez veja a mãe mais importante, porque é o mais importante dentro de casa. Que representa mais. Que meu filho fosse desenhar família. Aí, ao invés dele desenhar eu, o pai, ele todo mundo junto. Aí, ele desenhou eu e ele. Talvez está muito mais presente do que o pai dele. Muito tempo. Sim, isso acontece. Mas eu não tinha imaginação, não. Porque eu fiquei falando, não sei o que é isso, não. No negócio. Trem doido? Mas, passei. Minha carteira é vencida já. Tenho que até tirar uma nova. Tem muito tempo já isso. Sim. E falando do espaço, gente. Só que, apesar do espaço ser importantíssimo para a aprendizagem, ele também pode causar uma defasagem na educação. Como assim? Ele não pode ser bom. Eu trouxe aqui o espaço para vocês, lembrando que já até viu esses dias. Eu trouxe o espaço para vocês, e aí tem bastante coisas bem interessantes. Como assim, Ruth?
Nesse espaço, deixa eu só colocar aqui uma caneta preta. Já foi ali no ABC, professora? Não, eu sei onde você está falando, mas nunca fui. Na universidade? Sei. Mas assim, eu nunca fui lá dentro. É parecido assim. Com esse espaço. Esse espaço ele é bem interessante, porém ele tem algumas coisinhas aqui que eu vou criticar com vocês. Por quê? Quando a gente fala da questão do ensino da aprendizagem, nós temos aqui uma cerquinha, não é verdade? Então, dá para perceber que do lado de cá dessa cerquinha são crianças de 0 a 1 ano e do outro lado ficam crianças com a idade superior a isso, de 2 anos para cima. É o que dá para entender na imagem. Só que, gente, essa questão dessa cerquinha, por exemplo, ela é muito perigosa. Por quê? Eu não mostrei para vocês a Laura, a criancinha que pega a escada, mostrei para vocês, subiu 11 meses, ela pegou uma escada, subiu na escada e ficou assistindo lá no outro lado, assim, da báscula, assim, ó. Mostrei, não? É que passa no jornal? Aham, mas eu não mostrei em sala, não? Não lembro. Eu nunca imaginava, não. Essa emoção. Mas eu gostou. Vou mostrar, então. Comentou. Comentei. Não. Ah, vou mostrar. Então, eu mostrei para outra turma. Sabe qual é o problema de ter duas turmas que estão no mesmo nível? Porque eu acho que eu falei uma coisa para uma turma e eu falei para outra. É sério. Pelo menos ali, professora, naquela universidade ali, tem esses cerquinhos aí. E eles normalmente ficam nesse nível. Eu tive que sair correndo para pegar ele. Dependendo do tipo de Meu criança. negócio lá, tem um aluno que fica no trabalho. Esse negócio de ficar auxiliar é bom, porém, nessa questão de eu separar uma criança da outra, eu tô causando um limite ali. Ah, sim. Não, Olha, tá mostrando a cerquinha. Só que eu, nessa cerquinha aqui dessa imagem, eu não concordo na questão da cerquinha, por quê? Eu separo uma criança da outra. Se ela vai ficar, ela tá aqui, e uma outra criança tá brincando ali, automaticamente ela quer fazer o quê? E pode querer brincar com a outra criança. Por mais que a outra criança mas essa criança pode fazer a mesma coisa que a Laura. Vou mostrar aqui, caso vocês não tenham visto. Vocês vão ver agora. 11 meses, tem? 11 meses. Tão esperto que já tá até andando, né? Ele fazendo arte. Não, fazendo arte. Eu tenho que ter medo de subir uma escada para limpar a janela. E olha o que ela faz. Tá achando que tá pouco ainda. Calma. Ideia de uma criança, né? Tá Eles ficando não pior. têm senso de perigo. Tem não. Professora, você pode mandar esse vídeo no grupo, não? Posso. Vou mandar agora. Aí manda para nós. Coisa mais linda. Esse da paisagem? É colar. Aí, professora, ela sentiu um pouco de segurança porque você vê que ela olha para trás e vê que a mãe está ali perto. Pode ser, mas pode ser que não. Talvez ela já aprontou. Sozinha. Depois a mãe filmou para a pessoa Ela passar para o pessoal, né? A pessoa vê, vai ver como é que é. Ninguém vai ali, né? E às vezes você vai no banheiro fazer xixi, porque a pessoa também não tem como ficar 24 horas. Vai como vai aprender? Fazer igual lá na China? Colocar a coleirinha, né? Minha casa agora na cobertura. Esse dia eu queria fazer xixi, não tinha ninguém lá. Eu fui carreguei ela para o banheiro. Até quando eu fiz xixi com ela dentro do Tem que banheiro. carregar. Por exemplo, uma Laura, ó. Como? Ela riu. Imagina o seguinte, se essa criança, você cuida de uma criança tipo essa, Laura, e aí quando você for no banheiro, ela puxa uma escada e ele tem uma máquina de lavar. A máquina de lavar estava aberta, ela cai de cabeça na máquina de lavar. Morre afogada. E ela quebra o pescoço. Pode cair, se ela cair na máquina, pode quebrar o pescoço. É um perigo, sim. Meu menino estava com 2 anos, 3 anos.
eu fui ao banheiro e deixei ele, né? Só que ele pegou, deu sono, subiu sem minha cama, acho lotado de roupa. Ele entrou debaixo das roupas, jogou as roupas por cima dele. Quando eu saí do banheiro, cadê? Vi meu portão aberto, rodei a rua todinha para que a menina desesperada. E no ar, falei, não, ele deitada no quintal, rodei o quintal todinho. Aí eu falei, não, vai que ele tá brincando lá dentro. Quando você as roupas, ele tava lá no Mas, aliás, eu acho que ele se escondeu e acabou dormindo. sim. Fiquei doidinha. Não, mas você está falando disso, eu não posso fugir de falar longe, não. Quando eu tinha 1 ano, quando eu tinha acabado de completar 1 ano, também andava. Minha mãe deixou o portão aberto. Eu desci da cama, botei meu chinelo, 1 ano, botei o chinelo, fui pra rua e andei. Fui pro bairro, andando no bairro. 1 ano. 1 ano. Aí minha mãe fala que ela quase morreu do coração. Eu saí de casa e eu morava no morro. Na época, eu subi o morro, fui na rua e foi me encontrar um vizinho, foi encontrar eu lá, eu morava em Tropical, lá longe em Tropical, andando sozinha. Eu perdi um bebê por conta do susto que eu tomei do outro. Porque teve uma época que deu um apagão. Aí, esse menininho meu, ele tinha 2 aninhos. Ele se escondeu debaixo da mesa. Aí eu fiquei chamando, porque quando deu apagão, eu vi que ele estava dentro de casa. Aí eu fui correr para pegar ele. Só que ele se escondeu. Aí ninguém conseguia achar. Aí eu fiquei doida, mandei os outros para a rua, gritando ele, todo mundo gritando, procurando. E ele nem queria falar. Ai, que estava ali. Eu tomei um susto tão grande, assim, que eu fiquei passando mal, perdi o outro bebê. Nossa. Eu acho que estava de uns 2, 3 meses. Mas, assim, a criança, o que ela é, gente? Que eu falando dessa questão da criança. Eles são inocentes e curiosos. Os bebês são curiosos por natureza, até comentei isso em sala de aula. E eles podem fazer certas coisas que vai nos surpreender. Eu, com 2 anos, eu fugi. Falaram que eu fugi, mas eu não fugi. Porque eu lembro que na minha mente, eu queria minha mãe, eu perguntava pela minha mãe. Aí ela falava bem assim que ela ia me levar. Aí ela começou a conversar com a colega dela do lado, esqueceu. Eu falei assim, não, eu vou atrás da minha mãe, porque eu sei onde é que ela chega, e tá chegando o horário dela chegar. Eu fui parar lá no ponto de ônibus, lá em Paixão, com 2 anos de idade. Mas minha mãe me deu uma surra. Meu Deus. Mas é uma inocência da criança. Então, por exemplo, dependendo, igual aqui, tem esse espaço aqui. Uma criança inocente que quer pular, eles são curiosos, eles podem vir a pular essa gradezinha, se tiver outras crianças brincando aqui, e chegar a se machucar. Uma outra coisa interessante, quando a gente fala aqui do espaço, Deus é mais. Ela nem viu eu voltei ainda, depois ainda fui lá no ponto, não, lá no ponto de ônibus. Uma outra coisa interessante que a gente fala do espaço é que isso daqui, eu não sei se é na ABC que você falou que ali tem, é parecido, eu não sei se aqui tem, mas que eu não falei com vocês. Aqui tem um carpete, gente, não é. É carpete. Não é, por exemplo, o piso. Mais almofadado. É carpete. E toda a lateral das portas tem tipo uma almofadinha assim. Sim. Tipo um EVA na lateral das portas. O que acontece? O carpete, ele é diferente desse tapetinho aqui de EVA, né? Ele é tipo um piso, o carpete ele é um piso que ele é instalado ali, e para a limpeza dele não adianta eu vir e lavar, tem que vir uma pessoa, tipo um aspirador de pó, é específico. Não é comum a gente ver no Brasil, tá, gente? Por que eu falo que não é comum? Porque acaba sendo caro. Não estou dizendo que você não possa chegar no ambiente e ver isso daí, não é nada disso. Estou dizendo que é mais difícil a gente ver pela questão de valores aí, tá? Questão financeira, realmente. O que é comum a gente ver? Esse tapetinho aqui emborrachado, ou piso de madeira, que é comum de ser visto, ou de cerâmica, que a gente não recomenda. Se essa criança cair aqui, é corte na certa, né, gente? A gente sabe que ele é muito duro. Por mais que, por exemplo, o piso de madeira é a diferença. Ele é um piso mais macio na questão da queda, tá? Outra coisa muito importante é que quando a gente fala desse espaço, do ambiente ali,
A presença dos objetos também vai depender dos brinquedos, das coisas, de acordo com a faixa etária, tá, gente? Não adianta, por exemplo, voltar aqui na minha imagem anterior. Eu tenho um espaço aqui, eu vou receber uma criança de 1 ano. Eu poderia, por exemplo, estar no ambiente com uma criança de 1 ano, cheio de revistinha aqui, de quadrinho, que tem aqui? Não, porque revistinha de quadrinho de papel. Esses bonequinhos, exatamente, um carrinho que tem lá no canto. São materiais que vão depender da idade. O meu ambiente, ele é muito bom, ele é muito importante, porém, tudo que está nele é de acordo com a idade. Não adianta eu querer ter um ambiente que, eu posso receber qualquer tipo de idade. Então, eu tenho que saber o que eu tenho naquele local. Tem bonecas, por exemplo, Barbie que arranca a cabeça, tem cabelo, que isso é uma coisa simples. Mas se o bebê pegar num cabelo, ele pode enfiar esse tufo na boca aqui e agarrar na garganta. E aí? Acho que foi a turma de vocês que falaram que a criança pegou areia e virou assim na boca? Não? Uma aluna minha estava falando. Tantas falam só de outra turma. Uma aluna minha estava falando que ela estava com um bebê. Ele pegou um copo assim, encheu de areia de parquinho na garganta aqui, ó. Nossa, exatamente. Mas ele engasgou. E aí eles tiveram que tentar fazer ele para voltar a areia. Se, por exemplo, você desse água numa situação dessa, a criança pode inchar aquela areia e prender a respiração. Então, gente, eu não sei se... Não, professora, eu comentei com você que a menina me batia e eu peguei a menina e fiz ela comer areia. Não, mas não foi essa não. Teve uma turma, e foi a outra turma, que falou que a criança pegou mesmo o copo e engoliu a areia e falar. Um caroço de feijão no nariz. Eu vou catando o feijão. Na época, ônibus, assim, era só até 10 horas, já era tarde. Aí o pai chegou do serviço, minha mãe estava doida já, e o caroço, você sabe, o caroço do feijão, ele vai inchando. Sim, ele incha mesmo. Ele foi inchando, e aquele negócio inchando, o pai pegou, não tem como sair desse menino mais não. Não tinha, na época, não tinha muito carro assim, né? O vizinho tinha carro. Aí meu pai pegou, sugou, ele puxou um pouquinho, depois foi lá, pegou uma pinça e conseguiu tirar. Não, mas é uma situação... Sim, que pode ocorrer. Assim, no nariz. Isso ele pode. No nariz. Ó, mas. Aí foi enfiando, foi parar aqui na beira dos olhos. Agora eu cheguei do serviço. Não, o meu menino tomava sangue no ouvido. A minha sorte. Não, isso daí, gente, ó, miçanga, pedra. Eu ouvi na minha turma também. Esponja de sofá, tem aquelas de sofá de cama, enfiou dentro do nariz. Gente, EVA, diversas coisas. Por isso que tem que ser um ambiente, sim, é perigoso isso, tem que ser um ambiente onde essa criança ela vai ter segurança. E vai ter coisas ali que ela não vai sofrer consequências. Qualquer coisa pode sofrer um dano à saúde dela. Moral da história, parei em todos os pontos de socorro, ninguém quis mexer naquela pedra, porque era uma pedra de três, como é que fala? 3 pontas. Nossa! Eu já estava furando isso aqui. E o cirurgião queria mexer. Aí eu chorava. Por fim, voltei para o hospital infantil, tinha um plantão do cirurgião. Aí o cirurgião falou bem assim, eu vou fazer isso. Nossa, cheguei a me arrepiar. Aí quando ele foi, ele falou bem assim, você vai aguentar a mãe. Eu falei assim, não. Você vai aguentar, não. Eu vendo ela se batendo daquele jeito, que um cheiro para ela, vendo daquele jeito, parecia que ela estava morrendo. Aí eu estava desmaiando junto. Mas imagina. Eu não aguento, não. Aí meu primo foi e tirou. Aí foram lá, vou fazer uma pequena cirurgia dela. Eu falei, pronto, arrasou o nariz da minha filha. Aí quando eu cheguei lá, aí pronto, tirei a pedra e olhei para a pedra, uma pedra desse tamanho. Caraca, com 3 pontas. Mais um pouquinho estava afetando o olho dela. Sim, na verdade, o que acontece? Tudo, essa região do rosto tem tudo a ver, totalmente a ver. Uma coisa com a outra, tudo interligado. E, gente, sim, é muito comum, exatamente, você falou uma coisa, tudo eles colocam, é muito comum nessa faixa etária de bebê, de 0 até 3 anos, eles quererem colocar em qualquer parte do corpo. Não.
Meu irmão, ele pegou o giz, minha mãe depois aí ele pegou o giz, colocou o giz dentro do nariz, dois narizes. Aí começou a sufocar, não tem que ele não conseguia respirar direito. Aí não sei o que aconteceu, que alguém foi lá, soprou ele bem soprado, que o giz saiu pra fora. Graças a Você Deus. acredita? Sim, mas eu acredito, por quê? São situações de perigo dentro do ambiente da sala de aula. Então, a gente tem que estar com o ambiente o quê? Claro, é um ambiente de aprendizagem, é um ambiente de desenvolvimento, mas é um ambiente de segurança. Então, aonde eu vou ter crianças, eu posso ter um ambiente igual aqui, ó. Vamos ver aqui na imagem. Tem uma auxiliar aqui, na verdade, eu imagino uma berçarista, porque olha a faixa etária das crianças. E é uma faixa etária de crianças que eu tenho aqui um bebê de meses, que é um bebezinho, vou até circular ele aqui para vocês verem. Eu tenho um bebê de meses, parece que tem uma criança aqui de 1 ano e pouco, 2 anos. Já está de pé. Tem várias faixas etárias, parece ter até 2 anos aqui dentro desse ambiente. Então, ela tem que estar atenta o tempo todo o que está acontecendo ali. Além de, por exemplo, ter um ambiente de segurança, eu tenho que ter um adulto que está junto naquele ambiente, porque vai complementar. E, claro, os brinquedos, os materiais, tanto o ambiente ali, são ambientes ativos na aprendizagem e não são vistos como passivos aí. Aí, gente, falando de ambiente, o ambiente também, ele tem que ter uma versatilidade do espaço. E o que significa um ambiente versátil? É um ambiente no qual eu posso fazer diversas modificações quando for necessário. O ambiente versátil é onde, por exemplo, aqui ele está de uma forma que eu precisei e passou um outro dia, eu alterei e coloquei de uma outra forma porque foi necessário aquilo. Então, o ambiente versátil, ele vai ser preparado para dependendo da faixa etária também. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu tenho aqui nesse ambiente. Esse ambiente, vocês acham que ele é versátil ou não é versátil? É versátil. Perfeito, ele é versátil. Por quê? Porque os brinquedos são móveis. Ela falou, tipo assim, parecia que ele faz coisas. Sim, parece uma sala de aula, entendeu? Então, foi incluso aí os brinquedos, entendeu? Sim. Não é só uma faixa etária de idade. Perfeito. Na verdade, eles falaram várias coisas, isso é importante. Por quê? É versátil, concordo com a fala de vocês. E o que está querendo desenvolver aqui? Vou falar primeiro nessa parte. Eu estou trabalhando a questão tanto do motor, que eles estão pegando, quanto a questão do corpo, que eu estou trabalhando união de mente e corpo. Por que união de mente e corpo, Ruth? Essa criança, ela está tendo que passar por um túnel, ela está tendo que subir uma escadinha. Só que, reparem também, tem várias crianças, mas eu tenho várias auxiliares nesse ambiente. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, tem daqui, ó, 7, e tem o pé de outra pessoa segurando aqui, ó, 8 pessoas, e é que tá tirando foto, 9. Temos, olha a quantidade de crianças. Não, ela circulei, que tá aqui na casinha, lá no cantinho, né? Ó, não, né? Não, é uma criança. Aqui, será? Tá procurando, bonita. Só ela que tá na casa ali. Exatamente. Ó, mas reparem que pode ter mais ainda, que a gente não tá vendo na foto. Só pela quantidade de criança, olha que já tá ideal. Temos 9 auxiliares naquele ambiente. Deve ter mais um lá, porque tem muita criança lá naquele canto. Tem muita realmente ali. Só que não dá pra gente ver. Então, gente, ó, o ambiente versátil, do lado de cá, que é o lado que tem esses brinquedinhos aqui, que tá trabalhando a questão do movimento, do corpo, nós temos vários auxiliares observando o que tá acontecendo, se essa criança está fazendo. Do outro lado aqui. Oi? Não. O que eu achei legal é janela. que elas não ficam tão longe. Tem gente que fala assim, não, você não pode ficar muito perto. Não, e tem que ficar próximo. Se acontecer algum acidente, alguma coisa. Você consegue segurar. Criança, eu acho.
Sim, na verdade, duas falas de vocês. A dela tem que ficar perto? Sim. Observe essa daqui, ó. Vou circular para vocês. Cadê minha caneta? Observe. Porque o amarelo tá muito perigoso ali. Ó, calma, vou falar dele. Observe essa daqui de branco. Ela tá observando ativamente as crianças que estão brincando. Essa aqui também de roxo, ela tá em cima, ó. Ela falou, esse de amarelo. Mas ela tá em cima aqui, ó. Bem olhando os dois de amarelo aqui. E aí a Fernanda falou bem assim, mas também tem que brincar. Aqui no cantinho, se você vê a auxiliar, que tá com um negocinho de bruxa no cabelo, tá ela brincando de roda com as crianças. Tá bem aqui, ó, segurando a mão com a brincadeira de roda. Tem uma outra situação aqui, que é várias situações acontecendo. Essa daqui de cinza, ela tá com a criança no colo, e a criança tá meio chorando. Talvez se aconteceu algum acidente, ela caiu ali, e imediatamente o que ela já fez, ela já socorreu a criança e já foi para resolver a situação. Tem várias situações. A gente não sabe o que aconteceu. Talvez o amiguinho bateu, ou ele caiu, alguma coisa aconteceu, que a criança tá meio com a cara meio doida aqui, meio chorando, acontecendo. Então, o que acontece? Quando a gente está no ambiente, por mais que fizeram ali várias crianças, mas está um ambiente versátil, que foi trabalhado, vão pegar todos esses brinquedos aqui, esses materiais, esses recursos, vão guardar e vão deixar para um outro momento, quando for necessário, novamente. Esse espaço vai ficar todo livre, a única coisa que não vai sair, por exemplo, é a casinha, que parece ser fixa, esse negócio de metal, que parece ser fixo, e uma casinha, piscina de bolinha que tem no canto. Mas o restante daquele pátio, ou uma sala que é ali, ele vai ficar livre, para poder fazer uma outra coisa em um outro momento. Trouxe aqui um outro ambiente. Vocês acham que esse ambiente aqui tá versátil ou não? Não. Não? Não, ela falou certo. Não tá. Não tá. Não. A única coisa... Sim, só tem coisa... Isso daqui, por exemplo, não sai. Essa minhoquinha. Essa casinha... Sai. Vou falar uma coisa para vocês. Eu sei que sai. Porém, ela não é leve. Vou ficar mudando de espaço agora, o tempo todo. Isso não vai funcionar. É a piscina de bolinha que sai. Porém, são situações que a piscina de bolinha, para mim, é a única coisa que dá para modificar o tempo todo. Desfaziei aqui, guardei e guardei as bolinhas. Agora, a minhoquinha e essa casinha, primeiramente, eu já não gosto dessa minhoca. Vou explicar o porquê. Não, as crianças podem querer brincar e levar comida lá para dentro. E aí pode, claro, que a gente vai limpar, a gente vai tratar ali, só que pode dar bichinhos ali dentro, se você não tem uma limpeza regular. E aí acaba sendo perigoso. Imagina que tem uma criança que tem alergia à formiga. Você não vai ficar passando o seu corpo dentro da minhoca para você ficar verificando, né? Aí você foi lá, uma outra criança passou com um biscoito e deixou um biscoito lá. Ela pode enfiar a cabeça ali e não soltar, né? Que aquele negócio ali só dá para colocar e tirar, porque vai ser difícil. Exatamente. O que acontece? Para não ficar virando essa minhoca, para ela não virar, ela é um pouco mais pesada. Não quer dizer que não dá para tirar. Dá. Mas ela é mais pesada. Então, a gente não vai ficar fazendo alterações o tempo todo na minhoca. Ela vai ficar bem aqui parada para brincadeira. E aí, gente, tem que ser muito atento, principalmente em questão de levar comida para o parquinho. No caso desse daqui. Levou comida dentro da minhoca, vai dar formiga. E pode ser aquela formiga que pica mesmo e machuca, né? Que dá aquele negócio. E tem criança que pode ter alergia. E vai ser um problema aí posterior. Já vi falar de crianças que têm choque anafilático. Por causa de formiga. Instantâneo. Acontece. Porque, gente, talvez a família nem saiba que essa criança tem alguma alergia à formiga. Pode acontecer também. Outro espaço. Aqui é um berçário. Vocês acham que esse berçário aqui é versátil ou não? Parece que não. Porque tem móveis, móveis. Parece que não. Os brinquedos podem sair dos lugares. É mais ou menos o que acontece, gente. Eu detesto esse berçário aqui, tá? Por que, Ruth, que eu detesto? Aonde que a criança vai engatinhar aqui? Vai estar de brinquedo, gente? E fora que só tem esse tapete aí, só nesse negócio aí que elas podem até se machucar. Exatamente. O que acontece? Na verdade, eu acho, professora, que quando você tem que ter um espaço para cada tipo de coisa. Também. Por exemplo,
Aí é um berçário. Não devia ter brinquedo, porque é um local onde as outras crianças vão dormir. Entendeu? Vamos fazer uma sala de diversão, um refeitório, para quê? Lá no refeitório, igual você falou da questão da comida. Refeição somente no refeitório. Sim, com tia, eu certeza. tô com fome. Vamos pro refeitório. Não, eu concordo perfeitamente com a sua fala. Sim, por exemplo, se eu não tivesse esses brinquedos aqui, o espaço seria perfeito para o berçário, porque eu poderia deixar a criança, às vezes, para engatinhar. Gente, brinquedos, por exemplo, no berçário, quais brinquedos seriam bem legais ali? Brinquedos para ela brincar mesmo, materiais de... Oi? Eu estou conversando com ela assim, acho que aquilo ali deveria ser só para dormir, em lugar de brincadeira em outro ambiente. Exatamente. Perfeito. O espaço da brincadeira, ele tem que ser em um outro ambiente, e aqui, com esses brinquedos, eles acabam sendo muito pesados, igual essa tartaruga aqui. Ela é uma tartaruga grande, que não é para ficar movimentando. Também não gostei muito dela, não, porque ela é assim. Pode subir em cima, cair. Exatamente. Esses puff aí também. Perigosíssimo. Eles não têm senso Esse puff, de ela... perigo. Não, exatamente. Ela vai subir em cima do puff e pular pro berço. Ou, ao contrário, pular do berço pro puff. Já que eu brincar, seria para auxiliar, para sentada, como você vai dar as coisas. Sim, na verdade, para auxiliar, se fosse para auxiliar, teria que ficar lá na parede, exemplo. Isso que eu ia falar agora, eu teria que estar atrás. Exatamente, e não aqui. Exatamente, o berço, e fora aqui, um berço, esses berços estão muito próximos um do outro. E aí uma criança pode querer subir, pendurar e pular para o outro berço. Outra coisa que eu não gosto muito desse ambiente também, ou duas coisas, na verdade. Primeiramente, não tem janela, tem báscula. Báscula entra ventilação? Não, nenhuma, tá? Tem um ventilador, mas o ventilador vai ventilar o vento que tem no ambiente. Então, o vento é uma báscula. Eu não gosto da báscula. E uma outra coisa que eu não gosto muito, mas é uma dica, na verdade. O que acontece? Ele tem esse móvel aqui à disposição, né? Só que, gente, o móvel... Tô tudo quietinha, né? Deixa eu até verificar. O móvel que está aqui à disposição, que eu tô falando para vocês, ele é muito perigoso. A criança, ela pode tentar entrar dentro do móvel, puxar a gaveta. Tem um vídeo que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de mostrar, tá online. Bebê... Calma aí. Gêmeos... Como que é, gente? Qual o nome disso? Que é esse móvel? Cômoda. Cômoda. Aham. Pode. Deixa eu deixar isso daqui aberto. Ó, vou mostrar para vocês bem rapidamente a questão, por exemplo, dessas cômodas. Ó, vou mostrar aqui a reportagem. Menininho de apenas 2 anos. Vou fazer xixi rapidão, enquanto vocês veem. E conseguiu salvar o irmão gêmeo depois de um acidente doméstico lá nos Estados Unidos. A imagem do dia que deixou muita gente aflita só de assistir, vamos acompanhar, foi a câmera de uma babá eletrônica instalada no quarto que registrou tudo. Olha só, os 2 irmãozinhos de 2 anos brincam na cômoda. E olha o que acontece. Resolveram escalar a cômoda. E um deles caiu de baixo. O do lado esquerdo, ele ficou preso, mas o direito tenta levantar a cômoda. Isso não adianta. O Bro é o que está lá de baixo, o outro ele chega sem noção do perigo a subir sobre a cômoda com o irmãozinho preso lá de baixo. Agora ainda chora, me pede socorro, e ele tenta de tudo quanto é jeito. Já tentou levantar aqui, deu a volta, e ele vai tentar fazer mais alguma coisinha. Ele fica perdido, ele sabe que ele precisa ajudar. A gente vê que ele está tentando ali imaginar alguma coisa, enquanto o irmãozinho se debate lá de baixo, os pais já não viram conseguiu nada. tirar a cabeça debaixo do móvel. Imagina a agonia dos pais depois vendo esse vídeo. A primeira tentativa dele é de levantar, ele viu que não dava, o peso era demais. E olha só a ideia do menino. Ele resolve, então, empurrar, enquanto o outro vai rolando no sentido contrário. É agora que o salvamento deu certo. A mãe dos dois disse que só viu, e olha como ainda dá mais uma caída. A mãe dos dois disse que só viu o vídeo e não conseguiu ter dimensão depois pela câmera de segurança. E disse que os dois aprenderam a lição. Infelizmente, elas saíram ilesos, sapetas por cima, mas ela disse que divulgou o vídeo para que os pais tenham, então, a noção de como é importante saber Chega de escalada na cômoda. Foi um perigo.
Vocês viram o que acontece? Ele sobe o cômodo cai, e um irmão ajuda o outro, a situação é até bem interessante. Porém, é para alertar a gente o perigo, por exemplo, de uma cômoda que não está fixada na parede, igual a gente não sabe ali na creche. Aconteceu isso com meu filho. Ou painel, sim. Aconteceu isso com meu filho. A minha sorte é que meu esposo conseguiu segurar o painel e a televisão que estava solta ia cair em cima dele. Aí eu segurei a televisão. Para não machucar. Tipo assim, foi uma coisa O reflexo. Aí eu tive que trocar, eu tive que dar para minha mãe o meu painel e pedir a ela para ela me dar aquele negócio de fixar na parede. Suporte. O suporte. Mas, gente... Porque ia matando ele, o painel era grande. Dependendo, por exemplo, ali a criança sobreviveu. Mas, se caísse de uma outra forma, poderia vir a óbito a criança. Imagina uma criança dentro do ambiente da creche, um móvel desse cair em cima dela, que ela estava brincando em cima, e ela vem a óbito. Olha a situação depois. Os pais nem viram nem repararam. Aí eu acho que a cabeça dele ficou dentro da gaveta. Ficou dentro da gaveta, sim. Exatamente. Pega a quina, né, daquele ali. É situação complicada, acho que ficou dentro da gaveta. Mas aí, gente, falando do ambiente versátil, numa creche também nós temos o quê? A parte externa. E a parte externa também vai ser um local para a aprendizagem dessa criança. Onde a gente vai desenvolver o lúdico, vai ser ambiente para essa criança balançar, subir, descer, engatinhar. A gente vai fazer várias coisas. Ali é um ambiente para a diversão dessa criança. Podemos ser versátil também, podemos ter algumas coisas de versatilidade, podemos ter brinquedos fixos, mas podemos ter areia, bola, qualquer coisa, só que tem que estar atento a esse ambiente externo. Vou mostrar aqui umas imagens para vocês. Esse ambiente aqui externo é um dos que eu mais gosto, eu sou apaixonada. Por quê? Primeiro, me parece uma casa bem interessante, porém é uma creche. Por que eu gosto tanto desse ambiente? A grama está bem cortada. Ó, reparem, a grama está bem cortada. Na parte, por exemplo, no chão. Oi? Ó, eu quero a minha casa assim também. Ó, o espaço do chão, por exemplo, tem brincadeiras. Por exemplo, ó, eu tenho amarelinha, eu tenho cores, eu tenho um negocinho de pé aqui, ó. Céu e terra, a gente conhece aí. Oi? Céu e terra. Céu e terra. Sim! Temos aqui esse negócio de pé aqui, ó. Como que é o negócio de pé? Que a criança ela tem que pular e ficar com o pé na posição que tá, pedindo o pé. Então, ela pula e fica na posição, pula e fica na outra posição. Tem várias brincadeiras já no chão. Se chegar amanhã eles quiserem colocar um pula-pula aqui, não vai fazer diferença. Para direita, para frente, para trás, para frente. É como se fosse a dança, igual nos Estados Unidos tem, aquele negócio que eles vai dançando. Tipo, exatamente, só que é com pulos. Isso é para também ensinar e desenvolver a criança. Eu tenho aqui escorregadores que eu posso locomover e colocar ele aqui no meio, dependendo da brincadeira. Tenho cavadeira, dependendo da faixa etária. Por isso que ele está no canto. Porque ali, olha, hoje esse não pode, porque depende da faixa etária também. Eu amo esse ambiente. Vou mostrar outro ambiente para vocês. Esse ambiente outro aqui. Ele é um bom ambiente? Uma boa área externa? Não. Reparem, por que eu estou dizendo que não? Ó, não. Tem um monte de grama alta. Tem aqui, ó, um monte de placas de cimento. Aqui na lateral, por exemplo, eu tenho um monte de quinas. Tá, degraus, Exatamente. Aqui eu tenho tipo aquela minhoca no ambiente externo aqui, que eu também não gosto. O que isso daqui faz? Não, pode ter qualquer coisa. Esse ambiente, ele acaba, por exemplo, a grama alta desse jeito, e tem uma corda aqui no meio da grama, que não se dá para ver. Gente, eu acabo fazendo com que a criança se machuque sem ela querer. Isso daqui é um ambiente de escola pública. Não tô... Isso daqui é normal acontecer. Da grama, às vezes, está meio alta, assim. Para a grama meio alta, o que pode acontecer? Vinha a formiguinha e fazer um ninho aqui no meio. Lembrando que eu sempre imagino, gente, uma formiga em qualquer lugar, porque tem crianças que têm alergia a formigas. Você tem que pensar isso. A formiga é a cobra. Mas eu também. A professora mostrou a cobra ali, ó. A cobra não, é a minha. Não, mangueira.
Vocês saberem sobre a formiga. Vocês sabiam que a formiga era pior do que a barata? Nem sabia. Porque a formiga, quando ela morde, ela pica, na verdade. Ela vai para a corrente sanguínea. Já a barata não pica, ela passa. Então, por exemplo, se a barata passar na sua mão, ali só na região onde ela vai passar que vai ficar vermelho. Já a formiga, ela é mais perigosa porque ela já vai direto para a corrente sanguínea. Sim. Então, às vezes dá alergia por causa disso. Isso vai pro corpo todo, não, com certeza. Gente, a formiga é perigosíssima. Então, se no ambiente de creche tá o mato meio doido assim, o que pode acontecer? De ter um ninho de formiga ali. E não sabemos a espécie, porque tem formigas e formigas. Tem formiga, por exemplo, formiga do açúcar. Não faz nada. Já tem outras formigas que... Na verdade, A pichichica ela Sim, é tudo uma coisa muito complexa. Pode ser uma lacraia. Piolho de cobra também. Tem, gente, tem várias coisas, tá? Não é só uma coisa específica. E, por último, no ambiente externo aqui... Quer dizer mais. Nunca gostei de formiga. Eu chorava muito. Não, o último da área externa, porque eu tenho falado, estou correndo já para falar do recurso para finalizar. Passou muito rápido. Último ambiente externo, vocês... esse ambiente aqui externo, tá bom? Não. Não? Não. Eu odeio, esse daqui é o que eu mais odeio. É cheio de pedra. A criança engoliu uma pedra daquela de lá. Ali naquela negócio, ele tinha a caixinha de areia. Fora o degrau dessa caixinha de areia aí também. Tipo uma casinha, igual aquelas casinhas de bolinha, né? Uhum. E aí encheram de areia. E aí, para diversão, eles coloriram a areia. Beleza. Nossa, a menina que eu levava, ela ficava doida. Não, massa. Porém... Eu quero passar lá. Aí chegava, primeiro passava na caixa de areia. Nossa. Eu vou falar minha opinião, questão de areia. Eu detesto. Exatamente. Por isso, eu detesto, dependendo da idade. Por quê? Igual essa criança aqui, vou colocar que ela tem 2 anos, essa menininha. E no mesmo ambiente, tem essa outra menininha aqui, imaginar que ela tem 6, né? Ela pode querer brincar e jogar areia na outra criança. Ou sem querer esbarrar e a outra cair e bater a cabeça naquilo. Também. Pode acontecer dessa criança querer comer areia. Gente, vocês já viram um vídeo de um menininho que ele chega na praia, a primeira vez que ele chega na praia, ele fala: pai, eu amei a praia, tem muita farofa. Gente, eu não sei. Olha, depois eu vou procurar no final da aula, eu procuro para vocês. Ele fala, tem muita farofa. E ele acredita que a areia é farofa. Imagina essa criança que acredita que a areia é farofa, pegar areia e comer. A minha menina comia areia na praia. É perigosíssimo. Por quê? Não podia sair de perto dela. Sim, exatamente. Isso é perigoso. Eu, no ambiente de uma creche, aonde eu não posso ter um controle efetivo dentro daquele ambiente, eu acho perigoso. Dependendo da faixa etária. Outra coisa que é muito perigoso, que eu detesto nesse ambiente aqui. Ai, meu Deus do céu, lá já a criança quer comer. Não, pelo amor de Deus, a criança não entende. Ó, você falou da lajota, mas vou colocar aqui, ó, vou colocar as pedras aqui, ó. Alguma criança deu dar nojo numa pedra dessa. Gente, isso é perigoso. Comer, que tem criança que ela não faz, tem noção e faz. Joga na outra. Outra crítica aqui, tá vendo esse espaço? Ele não tem nenhuma sombra. Então, normalmente, a creche funciona durante o dia, não é? As crianças vão pro pátio, vou colocar aí 10 horas. Beleza, 10 horas o sol tá forte. Tá, beleza? E as crianças a parte da tarde, que vai 3 horas pro pátio? Você pode dar uma queimadura, alguma coisa nessa criança, uma insolação. Eu odeio isso daqui, ó. É uma creche pública, a gente vê a menininha, tá usando uniforme, mas é muito mal elaborada. Pela questão dos perigos, porque aqui nós temos várias coisinhas para a criança enfiar o pé. O banco, por exemplo, você já vê que o banco é lá onde que ela vai enfiar o pé. Pode trupicar aqui e cair, ela pode cair nessas quinas aqui, pode jogar uma pedra uma na outra, pode pegar uma insolação aí. E a tia lá, ó, só para ela, exatamente.
Gente, olha isso. Eu tenho uma sombrinha só para mim e o resto das crianças. Se lasca para lá, é perigoso isso. Exatamente. Por isso o educador tem que ter empatia, né? Não pensa só nele. Né? Exatamente. Ali uma situação perfeita, foi uma coisa boa. Que pensou nela. Eu pensei só em mim. Eu tô na sombra, a criança está no sol. Exatamente. Se, por exemplo, ela falar, é uma casinha, fosse uma casinha gigante de areia, eu ainda seria contra, porque, pela questão de depender da faixa etária. Mas, pelo menos, seria o quê? Protegeria da luz, do sol, estaria uma coisa mais segura, tá, gente? Outra coisa desse negócio ser aberto aqui é que pode vir um gatinho lá, não sei de onde, que os gatinhos gostam de areia, e fazer o cocôzinho. Eu peguei isso aí agora na areia. Mais baixa, né, por conta disso. Não, eu criei imunidade, entendeu? Toxoplasmose. Entendi. Perigosíssimo. Para finalizar, a gente vai falar aí dos recursos e materiais. Lembra que eu falei que são instrumentos ativos na aprendizagem dessa criança? E aí, gente, vamos ter... Quais são os recursos e materiais aí? Vamos ter mobiliários, espelhos, brinquedos, livros, massa de modelar, argilas, jogos diversos, panos. Gente, podem reparar aqui eu tenho até... Podemos chamar até de material dourado. Nós temos aqui, tem aquela brincadeira assim de médico, blocos lógicos, esse negócio aqui da criança escorar, blocos lógicos grandes. Esses blocos lógicos grandes, por exemplo, é para uma criança, um bebê, na verdade, 2 anos. Por quê, Ruth? Ele deve ser de plástico e ele é grande, dá para a criança mexer, formar, colocar na boca e não vai haver problema. Mas temos blocos lógicos. Sim, pode morder. Já temos blocos lógicos, que é aqueles de madeiras pequenininho, para a criança vir montar, já são para crianças maiores. Os meus recursos e materiais também vão depender da faixa etária, porém, a escola tem que ter esses recursos. É obrigatório ter esses recursos dentro do ambiente da sala de aula. Uma coisa bem interessante, que os recursos, eles não precisam ser somente recursos comprados. Vocês irão fazer, gente, depois que acabam as fases do desenvolvimento, que a gente vai abordar de todas as idades, a gente vai ter uma aula que é para a gente montar brinquedos recicláveis aí, a gente vai estipular com vocês, para as crianças não, né? Vai ser para a gente, mas para vocês terem uma noção aí, para nosso conhecimento. Isso é muito interessante, por quê? Dentro de uma sala de aula, eu posso montar um brinquedo reciclável, porém, eu tenho que depender da faixa etária. Mas tem uma imagem... Né? Sim, eu tenho uma imagem aqui bem legal. Eu tenho essa criancinha, olha aqui, ó, ela tá brincando com um brinquedo reciclável, onde aqui é um funil, aqui é uma bolinha, igual de piscina de bolinha, que foi desenhado tudo de canetinha, né, ou com tinta. E o pescoço é de canudo. Então, é um brinquedo que ela não vai se machucar, não vai se atrapalhar. Tem um outro brinquedo aqui bem legal. Aqui, ó, que é um brinquedo reciclável, que foi feito com latinha, mas tipo aquelas latinhas de chips. Tem aquelas latas de chips que o negócio não machuca. E os palitinhos, é um palitinho que não é de madeira. Repara que ele tá até dobrado, ó. Não dobrou e não quebrou. É um palitinho de plástico. E o que foi feito aqui? Para um berçário. Olha aqui, ó, berçário. Tipo palitinho de picolé, né? Mas perfeito, que era de plástico e ele não quebrava. Você podia colocar na boca. Nossa, você foi longe, tá? Exatamente, o palito de picolé lá do passado, que ele era de plástico, que não é mais hoje. Hoje é de madeira. Mas a gente encontra, por exemplo, numas lojas de doce, a gente encontra esse de plástico ainda para outras coisas, né? Mas dá para utilizar. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que ter brinquedos também acessíveis, recicláveis, brinquedos onde a gente pode utilizar para várias faixas etárias. Só que é uma coisa interessante, gente, que a gente não pode pegar, por exemplo, um brinquedo que a gente não sabe qual é a qualidade dele. Como assim, Ruth? Vou ali, então essa vem a parte da segurança dos materiais. Vou ali no camelô e vou comprar uns brinquedos para essa criança. Só que o brinquedo do camelô não quer dizer que ele é ruim. Beleza. O banheiro é só lá embaixo. O brinquinho, nada disso. Só que ele não tem uma declaração da Anvisa. E aí ele fala bem assim, você pode brincar com esse carrinho. É o carrinho dele, arranca as rodas.
gente, vocês já brincaram do camelô. Aí o carrinho arranca a roda, ele arranca o ferro, ele sai as peças que você não imagina. Imagina que eu deixei uma criança, essa criança aqui, esse bebê de 2 anos, brincando com esse carrinho. Tava divertindo, né? Vrum, vrum, vrum. Só que eles não sabem o que é estaca, que o meu menino é assim. Sim! Aí depois pega e a roda arranca, aí ele pega a roda e enfia dentro da boca, ou enfia dentro do nariz. Olha a segurança do material. O que aconteceu? Eu trouxe um problema para a própria criança dentro do ambiente da sala de aula. Então, ao invés de ser um brinquedo, na verdade, seguro, ele vai ser um brinquedo onde não há segurança nenhuma. Então, Ruth, eu vou construir esse brinquedo. Eu também tenho que ver qual é a faixa etária, se é um brinquedo seguro, qual é a necessidade, quem eu vou abranger, tudo isso ali, quando a gente aborda aí a segurança dos materiais, tá? Não tem um problema, porque esses brinquedos seguros são todos sempre muito caros, não deveria, né? Sim, só que imagina que é uma escola, normalmente eles conseguem comprar pelo um preço mais em conta. Por ser uma escola, eles vão comprar em atacado, né? Sim. Não há nada melhor você comprar uma coisa cara e viver tranquilo. Sim. Comprar uma coisa barata ali. Depois você tem, por exemplo, digamos, você vem aqui, gasta um dinheirão para fazer um curso. Depois você vai lá, gasta um dinheirão para montar uma escola, digamos, né? Ou vai lá, faz sua pedagogia e aí decide montar uma escola. E aí acontece um acidente ali dentro da sua escola, a sua escola já era. Não, dependendo do acidente, sim. Dependendo do acidente. Só que o que acontece para uma escola... Você tem que pensar, é um investimento que você está fazendo. Sim. Familiar, quando a gente fala em ambiente familiar, os pais que são responsáveis. Mas deveria ser do governo, porque eles não deveriam aceitar esse tipo de brinquedo. Porque sim. Muita gente não tem condições de comprar um brinquedo assim. Não, beleza. Aí, no meu ver, assim, igual lá nos Estados Unidos, os brinquedos, você não vê esses brinquedos que tem aqui. Lá, todo mundo tem condições de comprar um brinquedo. Então, é coisa assim do governo. Sim, não, entendi. Se eles pensassem nas nossas crianças, todo mundo teria condições, acessibilidade. Sim. A brinquedos bons. Sim, só que dentro do ambiente da sala de aula, quem vai ter que disponibilizar esses brinquedos no ambiente da sala de aula? Se for uma coisa, por exemplo, da prefeitura, é uma creche da prefeitura, educação infantil da prefeitura, a prefeitura vai disponibilizar. Se for uma creche particular, uma educação infantil particular, quem vai disponibilizar é a escola. Os pais, eles não são obrigados, tá, gente, a disponibilizar brinquedos, não. Isso daí é a escola que tem que fazer a disponibilização. Por quê? Faz parte do próprio ensino-aprendizagem. Os brinquedos, a gente sempre comenta sobre isso, os brinquedos, eles vão influenciar diretamente, não é um elemento passivo, eles são ativos na aprendizagem. Então, a escola, ela tem que disponibilizar. É igual quando eu falei bem assim, que tem um material dourado, que é esse daqui, ó, que a gente chama até de material dourado. Esse recurso aqui, ele é obrigatório a escola possuir. A escola não possui isso daqui. Não pode, a escola tem que possuir esse recurso. É porque chama de material dourado, que é o material obrigatório. Basicamente isso. Que aí vem os... Oi? Você vai com R$1.000 numa loja dessa? Não. Compra pouco. Por exemplo, tem os blocos lógicos, as coisas de montar, tem essa questão para a criança sentar, para aprender a sentar. Materiais dourados, que são materiais... de ouro, então, essencial. Essencial, exatamente. É o material essencial para o ambiente da sala de aula. Quando eu vou comprar brinquedo, porque eu sou apaixonada em super-heróis. Caríssimo. Então, quando eu vou assim, aí o meu marido vai, no máximo R$200. Mas eu não consigo ficar sem comprar. Eu tenho que comprar alguns. Ele é menino, eu tenho que aproveitar, né? Mas acontece, gente. Porque apesar dele, ele gosta muito. Mas eu gosto mais que ele. Sim. Mas aqui... Eu já fico com ciúme, porque eu não quero que ele brinque lá fora para ninguém roubar o brinquedo. Sim. Aqui, para finalizar, para finalizar de modo divertido, olha isso. Por isso que eu reclamei, entendeu? Que eu acho muito caro. Sereia, Caio. Não. Ele sai triste.
vergonha, não? Aí você, então calma aí. Mas já é outro vídeo. Gente, criança sempre muito esperta. Essa menina também é demais. Ela, tipo, Aham. a mãe dela. É engraçado, tá? Depois mandei os 2 vídeos da farofinha, mandei outro negócio. Gente, E daquele da criancinha? mandei também. Mandei. Mandei para vocês tudo lá. Gente, desejo para vocês bom final de semana, bom descanso. Até semana que vem aí. Um beijo, beijo, beijo. Beijo. Obrigada.